O Up está de volta com mais um episódio. Hoje eu tô aqui com os meus dois queridos, Rodrigo Coelho e Mass Effect. Mas antes de perguntar como o Márcio está, a gente tem que perguntar pro Coelho, né? Porque é assim que a gente faz o nosso ritual de bom humor aqui, pré-gravação. Quer dizer, pré não, né? Já na gravação aqui do nosso episódio. Coelho, como você tá hoje, cara? Eu tô emocionado e feliz, porque essa pauta, 5 anos do Nintendo Switch, é basicamente feita pro meu coraçãozinho, né? É verdade. Porque foi basicamente a minha jornada de criação de conteúdo realmente, assim, na internet. Começou com o Nintendo Switch. Coincidentemente, né? Então, vai ser uma retrospectiva pra mim. Tô bem feliz, cara. Seus lindos! 5 anos de Coelho no Japão, então, praticamente? Isso aí. 5 anos de Coelho no Japão, praticamente isso. Olha só que coisa. Muitas memórias, cara. Muitas memórias. Imagino, cara. Mas que bom que você tá animado, porque se você não tivesse, seria uma lástima aqui pra gente, mas quero saber da Márcia. Não, hoje eu tô bem. Tá bom. Se o Coelho não tivesse animado, a Nintendo estaria fechando as portas nesse momento de desgosto. Exatamente. Nintendo vai falir. O Coelho é o nosso reggae, né? Tá sempre aqui muito feliz. I'm about kicking ass, I'm about taking names, and we're about making up podcast. Tá bom. Dei uma adaptada. Tudo bem. Licença poética tá válida aí nesse caso. É isso aí. Cara, hoje a gente vai falar sobre esse aniversário aí de 5 anos do Nintendo Switch. Esse console que eu sei que todos nós gostamos muito aqui. Acho que o Cardoso um pouco menos, talvez por isso ele não esteja aqui agora. Melhor console de todos os tempos. Olha aí, aspas fortes. Como você tá nessa agora, né, cara? Já começa o episódio soltando uma aspa dessa, cara. É porque a gente lança uma dessa, porque daí a galera vai ficar tipo, meu Deus, eu tenho que entender por quê que esse maluco tá falando um negócio desse. E aí a gente discorre isso ao longo do episódio. No final, tá todo mundo tipo, batendo pau, e aí postando no Twitter, caraca, ele tava certo mesmo, fui convencido. Entendeu? Marcando lá o segue o Up nas redes sociais, né? Porque todo mundo já tá seguindo. Entendi, tá bom. Mas olha, a gente trouxe um convidado aqui pra gravar com a gente hoje, voltando a gravar aqui com a gente, mas pela primeira vez com a gente desde que houve a virada pra Up, que é o nosso querido Marcelo Vinícius. Marcelo, muito bem-vindo, cara. Tudo bem com você? Opa, muito boa noite. Bom dia pra quem estiver ouvindo de dia. Boa tarde se estiver ouvindo de tarde. Eu que agradeço o convite. Adorei gravar aqui da última vez e tamo aí pra mais Nintendices, né? É verdade. Cara, você pegou o Switch logo de cara, assim? Como é que foi essa relação do Switch contigo? Não, quando ele saiu, que foi em 2017, eu tava mudando de apartamento, foi um ano bem puxado, aí eu esperei até o final daquele ano pra usar meu 13º nisso, então foi ali comecinho de 2018. Já tinha saído o Mario Odyssey, que foi a primeira coisa que eu joguei, inclusive, né, porque eu tinha jogado Zelda no Wii U, então desde o comecinho de 2018 eu tô com ele. Você pegou ele numa boa época então, pô, também. Você pegou ali a line-up de 2017 inteira, já tava aquele tapete vermelho esperando por você, né, porque teve muito jogo bom saindo naquele ano. Nossa, sensacional. O ano de 2017, que era a disputa de jogo do ano, meio que era entre Mario e Zelda, né? A Nintendo só perdia pra ela mesma. É verdade, foi um ano de estreia absurdo. E engraçado, eu peguei o Switch, talvez não tanto tempo depois quanto o Marcelo, assim, mas alguns meses depois, assim, porque eu também tinha o Wii U, então eu peguei o Zelda pro Wii U, e aí eu falei, eu vou jogar o Zelda, e quando eu esgotar o Zelda, eu compro o Switch. Só que esgotar o Zelda é uma coisa né? Que até hoje não aconteceu. Estou até hoje tentando fazer isso. Exatamente. Já tá com 900 Koroks? Não peguei todos os Koroks, não. Até hoje não peguei todos os Koroks. Aliás, é engraçado, eu já falei isso aqui algumas vezes, que tipo, eu não quero acabar o Zelda 100%, sabe? Pô, eu nunca parei pra pegar ele e falar, vou fazer 100%. Eu prefiro deixar quieto ali, pra sempre que eu voltar, eu sem querer achar uma shrine que eu não fiz, sabe? Ou achar algum Korok que eu não peguei. Eu gosto dessa relação aí, quase abusiva que eu tenho com o Zelda, de sempre querer voltar nele lá e ter alguma coisa pra fazer. Mas aí eu peguei um tempo depois. Quando eu peguei, tinha saído o Mario Odyssey. Eu peguei no lançamento do Mario Odyssey, que eu não lembro exatamente quando foi, mas foi mais pro fim do ano, assim, também. Mas enfim, a gente tem muita coisa pra falar aqui de Nintendo Switch. São 5 anos de videogame, 5 anos de muita coisa que aconteceu. O Coelho sabe muito bem aí que tem muita coisa pra gente falar. Maravilhoso, com certeza. Maravilhoso. Mas antes a gente tem que falar sobre a nossa campanha aqui no Catarse, né? A gente falou lá no início que o Marcelo estava aqui pela primeira vez gravando como Up aqui com a gente. A gente fez essa virada aí e o Catarse tá acontecendo, né, Coelho? Com certeza. Marcelo gravou com a gente, inclusive, o episódio de Metroid. Vocês deveriam ouvir, o Metroid Dread ficou muito legal aquele episódio. E a gente continuou podendo produzir, inclusive trazer esse grandíssimo convidado aqui com a gente. Enfim, continuar o nosso projeto graças ao apoio de vocês, né? Zabuzeta, pra poder pagar o Zabuzeta. Pelo amor de Deus. Muito importante. Thank you. Então, galera, entra lá, catarse.me/up, que é assim que vocês conseguem ajudar a gente a dar continuidade a esse trabalho que a gente vem fazendo. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre aqui nos apoiando. Em especial, todo episódio a gente
pega uns nomezinhos aleatórios ali pra poder fazer um agradecimento especial, mandar um beijo pra Xuxa. E hoje eu quero agradecer muito o Ramsés Sheffer. Olha que nome bonito. Nome difícil, né? Nome difícil. Mas não mais difícil do que a próxima, né, Márcia? Você viu? Aí o Coelho jogou pra mim, né? É lógico, né? O Coelho é muito safado, cara. É lógico. Vou tentar. A próxima é maravilhosa. Ela deve ser muito maravilhosa, porque pra ter um nome tão incrível assim, que a gente fica até meio assim de falar, ela deve ser uma pessoa fantástica. Então, ó, um beijo para Priscila Andy Lynch. Eu não sei se fala assim. Farinelli. Não sei. Espero que eu tenha acertado o nome dela, porque é um nome muito bonito. Acredito eu que se pronunciado corretamente deve ficar mais bonito ainda. Com certeza que veio direto dos reinos escandinavos, das princesas, alguma coisa assim, só pode ser. Não, com certeza. Né? Eu tenho certeza que veio das princesas escandinavas o nome dela. Tenho certeza absoluta. E um agradecimento também pro Átila de Paula Andrade, o grande Átila aí, né? Pô, Átila, a gente tá vacinado, cara. Então fica tranquilo, cara. A gente aqui tá vacinado. Maravilhoso, maravilhoso. É, exatamente. A gente sabe que esse Átila aqui é o Átila que todo mundo conhece, né? Com certeza. Não, Átila de Paula Andrade, inclusive, deve ser da minha família, porque eu tenho vários familiares de Paula. Então, Átila, um abraço pra você, meu querido. Muito obrigado aqui, ó. Sinta-se abraçado. De máscara. Exatamente, de máscara. Se sinta abraçado, 2 metros de distância. De máscara e com álcool em gel. Não, tamo vacinado. Exatamente, tá suave. Átila, Ramsés e Priscila, muito obrigado por apoiar o Up. E você que tá ouvindo aí, cara, faça com eles, apoia a gente, conheça a nossa campanha. O link tá sempre aqui na descrição. Ufa, e aí, Coelho? Bora falar mais de Nintendo Switch? Por favor, meu assunto favorito. Tem muita coisa legal pra gente relembrar hoje, então, Zabuzeta, faz esse favor maravilhoso pra gente e puxa o tururu. Essa é a nossa vinheta, entendeu, Marcelo? Já entra no clima completamente. Sensacional. Vamos lá então, hein? Ei você, ouvinte do Up, tô vindo aqui te lembrar que a pandemia ainda não acabou e infelizmente a gente tá tendo um aumento do número dos casos. Por isso é extremamente importante que você continue se cuidando. Faça uso da máscara de maneira correta, que é tampando completamente a boca e o nariz, e dê preferência para máscaras de boa qualidade, que vendem bastante o seu rosto. Manter as mãos higienizadas também é extremamente importante, seja com água e sabão ou com o álcool em gel. E o mais importante de tudo, vacine-se com todas as doses. Esse é o jeito mais eficaz da gente se prevenir das formas graves da doença. Somente tomando todos esses cuidados que a gente contribui para isso tudo um dia finalmente chegar ao fim. Senhoras e senhores, com vocês, o Nintendo Switch. Me lembra até aquele gif que todo final de semana aparece no Twitter, sabe? Ladies and gentlemen, The Weeknd. É o Nintendo Switch. Esse aqui é um videogame que deu a volta por cima de uma forma inacreditável, né, mano? Porque ninguém imaginou que a Nintendo, depois do fracasso do Wii U, ia conseguir chegar onde eles chegaram, né, cara? E tá na boca do povo agora, coitado do Wii U. Foi flop demais, né, Danzito? Cara, é assim, né? A gente que gosta muito da Nintendo, e a gente teve o Wii U, eu, pelo menos, eu tive o Wii U e eu gostava muito dele. Joguei muito o Wii U e tal. Mano, ele não tava no dia a dia de ninguém, isso que era triste, sabe? Eu adoro o Wii U também, mas... Várias pérolas que as pessoas só foram jogar em massa no Switch. É verdade, exatamente. Mas é porque ele teve bons jogos e que acabaram vindo pro Nintendo Switch e as pessoas viram que eram bons jogos. Só que o problema era que o console foi super flopado, né? Assim, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele comprou o Wii U e ele acabou vendendo o Wii U e ele gostava muito da Nintendo. E ele teve o Wii, adorou o Wii, falou, pô, vou comprar o Wii U. E aí ele viu que não era o que ele esperava, acabou se desfazendo do console. E acho que algumas pessoas passaram por isso, assim, né? Uma certa frustração. A Márcia, eu acho que não teve o Wii U, né, Márcia? Não, eu pulei fora dessa. Eu quis ter, mas aí veio uma força superior e falou, não, acalma, foi isso. É que você teve o Wii, né? É, eu tive o Wii, mas quando saiu o Wii U, eu lembro que eu tinha achado bem legal. Tipo assim, a ideia da tela e tal. Eu tive o 3DS antes. O 3DS foi a coisa que me fez querer um Wii U e ao mesmo tempo ver que não era uma boa ideia comprar um Wii U, porque eu gostei da tecnologia, porém eu senti que eu não teria o que jogar, que foi basicamente o que aconteceu com o meu 3DS. Eu não gosto muito dos jogos da Nintendo, então acaba que na
época só tinha jogo da Nintendo, né? Nas coisas da Nintendo. E aí eu não tinha muito o que jogar, então eu acabei segurando e não comprando. E foi ótimo. Mas, amiga, o Wii U foi onde saiu o Donkey Kong Tropical Freeze. Amigo, mas assim, eu já previa. Inclusive, o Donkey Kong, antes do Tropical Freeze, eu amei. Há 8 anos, né? Eu lembro que eu tinha amado. Agora eu não sei onde que o problema começou aí com o Donkey Kong, sabe? Não sei. Entendi. É o bingo do Up, segue firme aí com a gente falando de Donkey Kong, né? Estamos todos sempre com o nosso bingo em dia aqui, gabaritando em todos os episódios. Justo. Marcelo, assim, eu não sei, eu não perguntei como é que foi seu feeling com o Wii U, assim, mas essa carga de ser um console que não atendeu as expectativas, acho que é uma coisa quase geral, assim. Não sei como é que foi pra você, mas quando começou a surgir a coisa do Switch, que era o projeto NX, né, na época e tal, você que teve o Wii U, você esperava uma coisa que poderia dar essa volta por cima, assim, em relação ao console anterior? Não só não esperava, como eu tenho a sensação de que se alguém falar agora que imaginava que ia acontecer, eu truco. Porque o Wii U, ele era, como a gente falou, né? Teve jogos muito bons, teve jogos excepcionais. Inclusive, eu considero o Breath um jogo de Wii U. Até algumas questões de desempenho dele no Switch são por ele ser um jogo de Wii U que foi portado. Eu acho que o próximo Zelda vai ser o Zelda Switch, assim, né? E tinha jogos sensacionais e ele veio numa baixa da Nintendo que já vinha de antes do lançamento dele, né? O Wii, ele não explodiu e manteve aquele nível de vendas e de lançamentos igual o Switch fez depois. E eles tentaram reaproveitar a marca, porque o sucesso do Wii U nos primeiros anos foi gigantesco, né? Eles tentaram aproveitar a marca, os controles, o conceito dentro de um, sei lá, um protótipo de console híbrido, né? Porque ele tem bons jogos, mas ele é um desastre como conceito, como vender uma ideia, porque qualquer pessoa que vê o trailer do Wii U pensa que você vai pegar aquele controle e levar pra qualquer lugar. Total. E não era, né? Dependendo do tamanho da sua casa, se você vai do quarto pra cozinha, o jogo já não tá mais rolando. É verdade. Ele era como se eles pegassem a tela do DS, a tela de cima fosse a TV e a tela de baixo fosse o controle, né? Só que ficou muito mal explicado. Eu digo que eu não esperava porque o Switch é o oposto disso. O Switch pra mim é uma case absurdo de design, de projeto, de conceito, tudo nele. Tudo eu acho que é... Eu não sei se algum de vocês tem formação em design, eu não tenho, mas... Eu tenho. Eu acho que ele é uma coisa pra ser estudada, usando uma frase jargão, assim, o Switch. Cara, sabe o que falavam muito na época? Que o Nintendo Switch tinha um design sexy. É isso que o pessoal falava. O trailer de lançamento, que se não me engano ainda no finalzinho de 2016, ele já de cara mostra a pessoa tirando do dock, mostra a pessoa num avião, mostra a pessoa numa praça. Indo pro churrasco. Pra já deixar claro, olha, esse você pode levar pra qualquer lugar, tá? O anterior não, mas agora sim. Não está colado na sua televisão, né? Algemado na sua televisão igual o outro. Não, esse lance do design sexy que falava é justamente em comparação com o Wii U, porque o pessoal olhava e achava o Wii U meio que uma parada não desejável, entendeu? E o Nintendo Switch, ele já tinha um design bem mais desejável, tinha o cliquezinho, né? O que faz aquele barulhinho, que até hoje o pessoal se amarra nesse efeitinho sonoro, né? E que é a maior mentira, porque você coloca o Joy-Con no seu Nintendo Switch desligado, se ele estiver ligado, ele até faz aquele barulho, mas ele não faz aquele barulho exato, tá? Mas foi muito legal, a primeira vez que você liga o seu Nintendo Switch, encaixa o seu Joy-Con, e aí ele faz aquele barulhinho. É muito da hora isso. Que é um lance de branding, né? Por exemplo, quando você abre o Netflix, tem aquele tudum. Pois é. E eles pegarem o barulhinho de encaixar o controle, eu acho animal. O nome do console, né? Que também já vem de conceito de híbrido. É verdade. E o sistema operacional dele, né? Porque o Wii U, até o Wii, de certa forma, né? Navegar pelos jogos, pelas configurações, era uma bagunça. É tudo muito limpo no sistema operacional do Switch. Eu acho sexy, não tem outra palavra. Né? O Wii até a gente entende um pouco, né? Porque era um console dos anos 2000, né? Agora o Wii U, ele praticamente evoluiu muito pouquinho ali o sistema operacional do Wii e continua sendo aquela vagareza, aquela coisa esquisita, né? Era estranho. Eu acho curioso essa frase de vocês de que o Switch é sexy, né? Isso me lembra um pouco a Apple, sabe? A Apple tem essa coisa de ser sexy, ter os seus aparelhos, ser uma coisa assim, de que passa um objeto de desejo. Mano, tu entra no site da Apple, dá vontade de lamber a tela do computador. O bagulho é bizarro, cara. Não existe outro site de produto melhor, cara. É muito você bizarro. Pode até não ser fã, mas você tem que admitir que quando você entra no Apple Store da vida, é um negócio que é envolvente,
constante ali, sabe? E é engraçado que no início ali de 2010, 2011, sei lá, teve aquela declaração do Iwata de que a Apple era a grande inimiga dos videogames, né? Porque ele tava dizendo isso em relação à desvalorização. Sim, exatamente. Dos videogames, né? Porque tudo é aplicativo, tudo $1, tudo grátis, não sei o que, você perde o valor da diversão por si, do videogame em si. E aí ele falava que a App Store, ela era a inimiga do futuro, né, e tal. Ele teve umas declarações fortes em relação a isso, né? E agora eu vejo o Switch uma coisa que pode vir a se tornar uma marca constante, assim, dentro da Nintendo, como é um iPhone da vida, sabe? Eu acho que a Nintendo vai errar muito se ela abandonar esse híbrido que ela conseguiu fazer com o Nintendo Switch. Não sei qual é a percepção de vocês, assim. Eu tenho a impressão de que eles acertaram tanto que acho que se eles forem pra um outro caminho, assim, muito diferente, talvez seja um erro, sabe? Que é a cara da Nintendo, né? A Nintendo é contra o usuário, né, gente? Só pedindo. Cara, mas é que eles criam umas marcas, tipo Game Boy. Foi Game Boy durante muito tempo. Aí teve Game Boy Advance, um monte de coisa. Depois eles falaram, não, agora é DS a parada. E aí fizeram DS, DSi, 2DS, 3DS, mas 3DS. Mas meio que é a mesma coisa, né? Tipo assim, o mesmo propósito. Mas trocou a marca, isso que eu tô dizendo. Não, né? mas aí ok. Tipo assim, eu acho que o ponto do Dan, e eu concordo muito que a Nintendo vai ser uma palhaça e fazer todos nós de palhaços se eles não fizerem isso, que é de tipo, sei lá, eles vão lançar um console daqui a sei lá quantos anos, e aí eles decidem que vai ser só pra ficar em casa e ligar na sua TV, não vai ser mais portátil nesse híbrido. E aí sim, é vacilo, sabe? Nossa, eu acho que esse é um retrocesso. Então, total. tipo assim, eu acho que ou eles vão sempre continuar nessa coisa do híbrido, ou eles vão lançar, tipo, versões. Talvez, né? Tipo assim, sai um console novo, e aí tem a versão que os gráficos conseguem ser mais potentes, etc, etc, que aí ele, né, só pode ficar na mesinha em casa, e tem um que talvez seja um pouco menos, mas você tem essa facilidade. Porque realmente a gente ficou mal acostumado. Eu nunca saio com meu Switch de casa, praticamente, mas eu não abro mão dele ser híbrido. Eu só jogo deitada na cama. Nossa, eu já saí muito com ele, porque quando eu morei em São Paulo, eu vinha muito pro Rio, assim, todo feriado, às vezes final de semana, assim, quando eu pegava uma folga, eu vinha pro Rio pra ver minha mãe e tal. E aí o Switch era o meu companheiro, assim, porque eu pegava a estrada de ônibus, né? Então, Rio-São Paulo são umas 8 horas de viagem, 7 horas de viagem. Ainda mais quando é feriado, assim, né? Que você pega um trânsito e tal. E, pô, eu joguei muito Zelda. Minhas maiores aventuras no Zelda foi no ônibus entre Rio e São Paulo, assim. Isso é muito louco. É muito louco. Mas é engraçado que a gente tá citando a Apple aqui, esse monte de coisa. E quando o Switch foi anunciado, né? Quando o Switch saiu, a gente tava exatamente vivendo esse boom dos celulares, dos smartphones, e as pessoas... Tava naquela época em que, tipo, putz, agora todo mundo quer ter um celular, todo mundo vai ter um smartphone. E a Nintendo ia muito bem com o portátil, mas por outro lado, sei lá, a Sony fracassou com o PS Vita. E aí, será que o caminho era mesmo ir pro portátil, sabe? Com o celular, o smartphone tomando terreno tão forte? Parecia um risco, assim, né? Não sei o que vocês acham. Eu acho que eles venderam a ideia num sentido oposto, assim. Pegando esse trailer do anúncio, né? Que marcou bastante no final de 2016. Maravilhoso. E a apresentação mais técnica no começo de 2017, né? Acho que ali pra janeiro. Eu acho que ele foi vendido mais como uma parada que é um console de mesa que você leva pra qualquer lugar. E não um portátil que você pode ver na sua TV, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença. Até eles anunciaram coisas como, por exemplo, Zelda, né? O próximo Mario 3D. Mas eles também focavam em jogos que as pessoas associavam com console de mesa. O Skyrim tava muito presente, né? Nesses primeiros anúncios do Switch. Não que Skyrim não tenha sido lançado até pra torradeira, né? Mas na época, assim, você pensar em jogar um Skyrim, um console da Nintendo que você leva como um portátil, mostra a pessoa jogando no avião e tal. Então acho que eles tentaram, pelo menos até o lançamento do Switch Lite, eles tentaram distanciar essa imagem de portátil e mais somos um console de mesa, mas que você vai no hospital, você continua jogando na fila do banco, na casa da sua namorada, você continua jogando a mesma coisa, tendo a mesma experiência. Quando eu vi isso, eu ficava meio de cara se era realmente o mesmo desempenho, né? E claro, às vezes muda alguma coisa de resolução, de frame rate, mas parte do sucesso é em cumprir essa primeira premissa, que você realmente, todos os jogos que você tem na sua TV no dock, o meu choque foi que o dock não faz nada, ele só passa o sinal do HDMI pra TV, mas ele em si não tem nada no processamento de fato, né? Na verdade, a gente para pra pensar realmente, cara, que já passaram 5 anos, a gente vai se esquecendo, mas era tão
tão mágico o lance de 5 anos atrás, de você pegar o videogame, você tirar e instantaneamente a imagem da TV passar pra tela do seu videogame e vice-versa. É instantâneo. Cara, é absurdo isso. Essa parada era chocante na época, porque a gente via isso na propaganda. Ah, é propaganda, né? Não vai ser assim de verdade, né? Deve fazer um loading, deve demorar um pouco, até por causa do que o Marcelo falou, que a gente achava que a dock fazia alguma coisa, porque é a dock grande, né? E não, mano, é instantânea a parada, é realmente uma experiência meio mágica, assim, e encantava muito a gente, né? E a Nintendo, como o Marcelo falou, eles enfatizaram isso em muitos momentos, tipo, o próprio Red, em várias entrevistas, ele sempre falava, não, esse é um console de mesa que você leva pra qualquer lugar, não é um portátil. Eles posicionaram muito o Switch dessa forma propositalmente, né? E o lance do Skyrim, cara, eu lembro das propagandas, eles colocavam, tipo, uma pessoa jogando videogame em casa, aí ela saía de casa, tacava o videogame na mochila, e aí do nada aparecia um dragão na rua e seguia ela, porque eles realmente, eles não queriam que a imagem que fosse, tipo, agora o seu DS, que você tem os joguinhos que você adora, você consegue jogar na TV. É tipo, aventuras épicas que você pode ter em qualquer lugar, como nunca antes foi feito. Era essa a mensagem que a Nintendo tava tentando passar. E é por isso que eu discordo de muitas pessoas que veem, por exemplo, o Anti-Switch, aquele jogo bem simplesinho, né? Na época, o Wii Sports, na época do Wii, foi lançado junto com o Wii. E a galera achava que o Anti-Switch tinha que ser lançado junto com o Switch. E eu discordo. Eu acho que realmente eles terem feito com que o Breath of the Wild fosse o jogo que representasse o que o Switch era o que tava certo. Porque se eles associassem a imagem do Switch ao Anti-Switch, olha só, o nosso videogame é cheio de cacareco, você pode fazer isso. Eles iam passar uma mensagem antiga. E o Breath of the Wild é uma aventura absurdamente única, um negócio vasto e que você podia levar pra qualquer lugar. E é essa mensagem que eles estavam passando e que eles entregaram de verdade. Não teve propaganda enganosa nesse sentido, sabe? E é uma parada que, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas ela impressiona muito quem não tem nada de relação muito próxima com videogames. Demais. Eu não tenho PlayStation 5, né? Mas se eu tivesse e meus pais viessem pra cá, meu pai ia olhar pra tela do Play 5 e na cabeça dele é a mesma coisa desde sempre. No Nintendo 64 já falava, parece um filme. Se eu mostrar Horizons pra ele, ele vai falar, legal. Mas eu mostrar que a tela que tá na TV, eu tiro o switch do dock, ela vem pra minha mão, todo mundo que eu vou mostrar, é assim que funciona, a pessoa, mesmo não gostando de videogame, pensa, nossa, velho, caraca. E eu acho que isso já é um sinal que ia ser sucesso, né? Que ia explodir. Esse é um efeito parecido com o que o Wii causou, né? Eu lembro que quando eu mostrei pra minha mãe, quando o Wii foi anunciado, eu mostrei um vídeo na internet pra ela, assim. E na época a comunicação do Wii, eles colocavam pessoas até com mais idade, né? Jogando o Wii Sports, assim, pra você mostrar que eles queriam que o Wii fosse o console da família, né? Então era isso, era o senhorzinho lá jogando, sei lá, tênis no Wii Sports. E aí eu lembro que eu mostrei pra minha mãe, e aí minha mãe ela ficou assim, gente, mas como que ele tá com esse negócio na mão, mexendo, e o boneco que tá ali na televisão tá mexendo igual, sabe? E isso que o Marcelo falou do Switch, aconteceu a mesma coisa. Quando eu mostrei pra minha mãe o Nintendo Switch, exatamente essa coisa que acontece nesse comercial que o Coelho até falou do Skyrim, que o cara tá jogando em casa, e aí ele vai embora e depois ele tá no avião e ele continua jogando, né? Tipo, do mesmo ponto que ele tava jogando. Eu acho que é isso que rola, né? Sim, e sim. Você pode fazer exatamente isso, né? Você tá jogando o jogo, você só repousa o Switch e continua jogando de onde você tava. O mesmo jogo, só que na rua. Isso é muito foda, cara. Um detalhe que eu achei legal, tava lembrando aqui antes da gente gravar, é que no vídeo onde anunciaram a data e o lançamento de alguns jogos de 2017, eles lançam uma aspa bem forte, assim, né? Que é dizendo que o Switch é o ponto onde todas as ideias da Nintendo, desde o primeiro Nintendinho, onde tudo converge. Que ele tem alguma coisa de todos os consoles da Nintendo. Eu achei engraçado que eles vão citando uns exemplos, tipo, o NES vinha com 2 controles e não um só. E eles levam isso pro Switch com o Joy-Con, que pode virar 2 controles. O Super NES apresentou os botões X e Y. O Game Boy era a ideia do portátil. O Nintendo 64 tinha o analógico. O Wii tinha o controle de movimento. E eu ri muito que o que eles levaram do GameCube era... o GameCube tem uma alça que você pode levar como uma maletinha pra qualquer lugar. Uma maletinha. Por que vocês não falaram do segundo analógico? Sei lá. A galera meio despreza, assim, o GameCube, né, cara?
E é o meu console favorito, fiquei de cara. Mano, GameCube marcou a minha vida também. Ô, Márcia, eu não lembro que ponto que você pegou o Switch, assim, mas você se lembra do seu feeling com ele, assim, de cara? Tipo, você curtiu ele de primeira? Ele foi o que você esperava? Como é que foi isso pra você? Você lembra? Eu não lembro se eu peguei o Switch antes ou depois do PlayStation 4. Eu acho que eu peguei ele antes do PlayStation. Você teve o Xbox antes, acho, né? Que você falou aqui. O meu primeiro foi o Xbox. Eu acho que foi, sei lá, uns 2, 3 anos depois eu peguei o Switch. Eu real não lembro porque, assim, eu falei antes, eu não gosto muito dos jogos da Nintendo mesmo. Eu gostei no Wii do Mario Galaxy e tal, mas eu joguei basicamente só isso. Mario Galaxy era o que eu gostava. E eu acho que quando eu fui pra pegar o Switch, eu gostei dessa coisa realmente dele ser híbrido. Eu acho que foi isso uma das coisas que me pegou. E ele ser sexy, né? Importante, né? Foi, acho que é um ponto muito importante. Mas realmente, ele tem uma coisa que é a mesma sensação que eu tenho quando eu vejo brinquedos bonitos e eu tenho vontade de adquirir. Ele é um brinquedo bonito, sabe? Ele parece tipo aquele brinquedo que quando você é criança, você quer muito, mas aí você é pobre e não consegue comprar. E aí quando você vira um adulto, você compra. Pra mim, ele tem essa sensação. E eu lembro na época, eu acho que eu quis justamente pela junção dessas várias coisas, que foi a estética dele, que era muito legal, dele ser híbrido, e eu acho que na época já tava rolando de não ter só jogos da Nintendo, igual era com o Wii, por exemplo, ou com 3DS, que isso pra mim foi uma desvantagem. Os indies, já tava muitos indies no Switch e tal, então acho que esse foi um ponto que pesou pra mim. E aí foi simplesmente perfeito, porque eu acho que o Switch é perfeito pra indie, melhor casa dos indies. Cara, eu vou te falar, amiga, que muitas vezes eu cheguei a conversar com desenvolvedores indies brasileiros e tal, e me surpreendia, porque eu sempre fui fã de Nintendo e eu tava muito acostumado aos desenvolvedores meio que ignorarem um pouco, né, nos últimos anos, a Nintendo e tal, ainda mais desenvolvedores indies que tiveram uma plataforma tão grande, né, tipo no Xbox e na Steam e tantos outros lugares. Mas isso mudou tanto no Switch que eu entrevistei o pessoal do Celeste uma vez, né, inclusive foi o Pedro Medeiros, e ele me falou que eles estavam pensando justamente no Celeste para ter como principal plataforma o Nintendo Switch, apesar dele ter sido lançado para tudo. E vários outros desenvolvedores disseram isso. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu acho que é essa coisa dele poder ser jogado da forma que quiser, aonde você quiser. Tipo, você tá com um jogo na sua mão, você mostrar para outras pessoas aquele jogo é muito fácil no Nintendo Switch. E isso é encantador, porque todo mundo que gosta de videogame quer isso, né, cara? Quer falar do videogame, mostrar as paradas pras outras pessoas. E acho que um ponto importante também do Switch, que dá esse sentimento, eu acho que o legal do Switch é que ele meio que trouxe de volta um sentimento que a gente perdeu já tem um bom tempo, eu acho, com o videogame, que é essa coisa de diversão entre amigos. Porque a gente compra lá um PlayStation, um Xbox, vem um controle, e você que se vira. Você que paga R$400 em outro controle, se você quiser jogar com... Você que se fode aí, se você quiser outra, se você tiver amigos. Isso é ruim. Existe, parece, uma cultura, né, no PlayStation e no Xbox, que é uma coisa... Isso aqui é de adulto, é pra você, sabe? É uma coisa mais fechada, parece. E o Switch, desde o início, ele já veio... Tanto a gente pegar os comerciais lá do início, ele sempre teve essa coisa de agregar também. E aí, isso de já vir com o segundo controle e ter essa sensação de, tipo assim, a qualquer momento você pode simplesmente parar na rua com um desconhecido e jogar, sabe? Porque você pode só destacar o controle e jogar com alguém. Então, eu acho que ele trouxe um pouco essa sensação de praticidade e diversão que os videogames meio que perderam, seguiram outro caminho. E os outros consoles, por exemplo, PlayStation e Xbox, mas a galera que joga no PC também, né, acho que foca muito em online. E eu tenho a teoria, agora eu vou defender aqui, que a Nintendo faz um online porquíssimo pra promover o sofá. É em defesa de juntar a galera no sofá e reviver essa experiência gostosa. É proposital, né? Total, planejado. Mano, apesar de cretino, eu não duvido que exista um pensamento assim lá dentro, porque entrou pandemia, eles começaram a fazer update nos seus jogos antigos de multiplayer de sofá pra que as pessoas pudessem jogar online. Tipo, what the fuck, tá ligado? Jogos que já deveriam ter tido online há muito tempo. Tem até servidor novo e tal, né? Desde o Monster Hunter, o desempenho de alguns jogos do online deu uma melhorada surreal. É, eu não duvido, não, que exista um pensamento assim lá dentro e a gente reclama, chama de atrasado, não sei o que, mas eles meio que fazem de propósito, porque de alguma forma eles veem um valor de marketing nisso, ou sei lá, de experiência, porque a Nintendo
Nintendo é todo negócio de experiência também e tal. Sei lá, mano. E eles começaram a melhorar isso agora. Se vai reunir alguém, sei lá, vamos supor que vai juntar pra fazer uma noite de chile na casa de um amigo. Se pelo menos 2 pessoas tiverem um Switch, já são 4 controles pra geral jogar, assim. É sensacional. Aqui em casa, nos tempos pré-pandemia, pelo menos uma vez por mês a gente juntava todo mundo e jogava junto. E quando acontecia de todas as pessoas que tinham Switch trazer seus Switches, a gente ficava com, assim, a mesa cheia de controle. E dava pra todo mundo jogar numa boa. Então, assim, ficava com tanto controle que a gente conseguia, às vezes, até jogar com 2 cada um. E é muito prático. E outra coisa que também é muito prática, às vezes no meu Switch tinha um jogo, no do meu amigo tinha outro, pra você simplesmente trocar de console, é simplesmente você tira e põe. É verdade. Isso é ótimo. É muito bom, muito bom. E tem vários jogos que eles dão suporte a 8 jogadores, cara. E jogos grandes, né? Tipo o Super Smash Bros. Ultimate. O próprio Mario Kart 8, se você conectar 2 videogames, eu acho que dá pra você jogar até 8 pessoas. Eu não tenho certeza sobre isso. Mas eu acho que dá. É porque eu, enfim, não tenho 8 amigos. Eu não tenho amigos. Mas o Smash já, 8 pessoas. O Super Bomberman, que lançou com o Nintendo Switch, inclusive. Heave-Ho, eu acho que dá, não dá? Heave-Ho são 4. O Rumble dá. Inclusive, Heave-Ho e Towerfall. Maravilhoso. O melhor do sofá do Switch. Não, Heave-Ho é muito bom. É muito Parece bom. que o Towerfall nasceu pro Switch, né? Até ele, no Joy-Conzinho de lado, ele já fica perfeito, assim. Não, ele é perfeito. E até, assim, pra mim, a minha mão não é muito grande, eu acho, porque os Joy-Cons são perfeitos pra minha mão. Mas até do negócio ficar pequenininho ali, parece que é uma camada extra pro jogo. O Joy-Con pequenininho de ladinho. Combina perfeitamente. É incrível. E olha que eu joguei Towerfall primeiro no PS4 e eu já amava, assim. É isso que o Marcelo falou, de que, tipo, parece que o Towerfall nasceu pro Switch, principalmente com jogos indies, assim, essa é uma frase que eu repeti pra mim mesmo várias vezes, sabe? Tipo, quando eu peguei o Shovel Knight, por exemplo, no Switch, eu já tinha jogado ele no 3DS e no PlayStation 3, eu acho. E quando eu peguei ele de novo no Switch pra jogar tudo de novo, eu falei, caraca, é muito bom, hein? Ele foi feito pra jogar aqui, sabe? E o Celeste é a mesma coisa. Isso acontece comigo o tempo todo. Eu comprei jogos no Switch que eu já tinha ou na Steam ou no PlayStation 4, eu comprei de novo, porque eu pensei, não dá. Isso daqui tem que ser jogado no Switch. É, eu também. O Hollow Knight eu tinha no PC, joguei e tal, mas eu não sou muito de jogar em PC e tal, então eu joguei, mas aí quando ele saiu no Switch, super barato, né, que ele saiu com preço assim, até hoje ele é um game bem acessível no Nintendo Switch. Ele é o jogo que tem o melhor custo-benefício da história. É Hollow Knight, absurdo. assim, é bizarro. Não, chega a dar vergonha. Eu tenho vontade de fazer um Pix a mais dos desenvolvedores, porque eu faço, gente, R$30 nisso aqui. Vocês calcularam certo? Eu acho que vocês estão, não sei, eu acho que é o primeiro jogo de vocês, talvez, vocês sabiam como cobrar. Se sente passando a perna dos caras. É, eu me sinto meio mal, eu tenho vontade de fazer um Pix a mais pra eles. Eu me identifico, parece eu fazendo freela, assim, não sabendo como. É exatamente isso. Gente, fala abaixo que se a Nintendo escutar, ela pode querer subir o preço, entendeu? Então... É verdade. Gente, a gente não falou nada aqui. Ó, Stardew Valley também explodiu, teve uma segunda explosão no Switch. verdade. Todas as vezes que eu abro a loja, Stardew Valley, Hollow Knight, eles estão lá como os mais vendidos do Switch. Eu acho que nunca vai sair de lá. Eu não sei se a Nintendo esperava isso. Eu acho que eles queriam trazer, que eles viam o potencial. Até Shovel Knight foi um jogo de lançamento, né? Mas da maneira como aconteceu, do jeito como explodiu nas vendas online dos jogos, não sei se eles esperavam, mas fiquei surpreso em como eles embarcaram nessa, né? De fazer apresentações só de ninjas, né? Como eles falam agora. Um dos principais fatores que deu essa vida útil tão longa, que a gente tá aqui falando de 5 anos, e ninguém tá vendo o console parar de vender absurdamente ou de ter novidades legais, assim, eu acho que isso é muito por conta desse espaço dos indies que não dependem de um hardware mais poderoso, né? E muitos desses jogos são ideais pra você jogar na cama. Sim, total. Uma coisa que o Coelho falou, né, que tipo, durante um tempo, né, tipo, os indies meio que, entre aspas, ignoraram a Nintendo e no Switch eles vieram com tudo, assim, né. Mas assim, o Wii era um console bem diferentão, e o Wii U foi o que foi, e o Switch ele acabou sendo o que o Xbox foi lá atrás, né. Mas o Wii tinha abertura pra galera? Eu não sei se ele tinha muita abertura. A Nintendo, ela foi atrás de melhorar esse ecossistema. Será que não era difícil produzir os jogos também, adaptar eles pro Wii, Então, sabe? é isso que eu penso. Na própria época do 360 foi quando a galera do indie começou, de fato, ter mais abertura Sim. pra console. E era no Xbox, justamente, né? E era no Xbox, E a Nintendo, a gente sabe como
como eles são mais conservadores de certa forma. Então talvez eles ainda não tivessem dado essa abertura, né, pra galera. Teve alguns jogos que tentaram pegar a febre do emote, do sensor, e conseguiram, acho que o World of Goo é o maior exemplo, né, de indie que conseguiu sucesso no Wii, mas a loja online dele não era tão, apesar da musiquinha sensacional, não era atualizada tão constantemente, não sei o quão acessíveis eram os kits de desenvolvimento, né, passou essa sensação de uma coisa mais fechada, que no Switch acho que foi planejado, mas também acho que não tanto. A Nintendo não esperava que seria um fator tão decisivo, mas quando começou a estourar, eles abriram mais, assim, mas acho que pelo menos chamaram mais gente, assim. O próprio World of Goo foi relançado nos títulos de lançamento do Switch, eles apostaram muito no Shovel Knight, né, com razão, mas depois que explodiu Stardew Valley, Hollow Knight, Celeste, se você for conversar, como o Coelho falou mais cedo, né, você vai conversar com os desenvolvedores, e é muito comum o Switch ser a plataforma onde o jogo mais vendeu, não só mais vendeu antes, mas como continuou vendendo constantemente, né, tá sempre indo bem lá, melhor que na Steam, que surreal. Antes do Switch era surreal, pensar que um indie venderia mais no console da Nintendo do que na Steam. E ainda mais é surreal se a gente ainda olha as diferenças de preço, porque o Switch é sempre mais caro. Nossa, e as pessoas optam por comprar no Switch pagando mais caro, assim, eu já passei por isso. 2, 3 vezes o mesmo jogo, a gente é assim. Isso é lenda, mano, isso é lenda, sério, a gente já fez um comparativo. Existem casos em que os jogos são mais caros na eShop do Nintendo Switch. Amigo, eu vou te contestar muito, não teve um jogo que eu comprei que o Switch não era o mais caro, tipo, 100%. Pô, o próprio Hollow Knight que a gente tava conversando, o próprio Stardew Valley, dá uma olhada lá agora. Mas eles saíram então depois, não sei né? Agora, nas épocas que eu comprei, sempre no Switch era o valor mais alto. Era uma coisa tipo, no Xbox era R$20, no PlayStation era 40, no Switch era 60, sabe? Tinha sempre essa escaladinha. Hoje em dia, realmente, não sei. Mas na época que eu tava mais ativa comprando, o Switch sempre era mais caro. Eu não sei se isso mudou ao longo do tempo. Hoje mudou um pouco, inclusive no PlayStation tá mais caro agora, mas de fato, a Steam é foda. Não, a Steam é bizarro. Pô, eu paguei, sei lá, R$70 numa Short Hike, eu acho, 65, sei lá, quando ele chegou ao Switch. E ele já tinha saído na Steam, né? E aí na Steam ele era tipo 15, 18. Era uma diferença, assim, absurda de preço. E eu peguei no Switch porque eu queria jogar no Switch, né? E aí foi isso. Ele apareceu num desses Indie Showcase, Indie World, sei lá, essas conferências focadas em jogos independentes que a Nintendo faz, e eu me apaixonei pelo jogo, eu não conhecia, e eu preferi pegar no Nintendo Switch, né? Eu já caí em muitos golpes de pegar em outro lugar primeiro porque tava mais barato, e aí me arrepender profundamente e acabar gastando de novo. Acontece com todo mundo. Não faço mais isso. Já compra direto no Switch. Eu já compro direto do Switch, não quero mais saber. Celeste mesmo, eu paguei o dobro do preço. Por isso que eu tô falando, a minha experiência, não sei hoje em dia realmente, que minha demanda de compras no Switch caiu um pouco. Mas, tipo, Celeste, eu paguei, sei lá, 40 no Xbox e 80 no Switch. Hoje é o exato inverso. Hoje tá 30 e poucos no Switch, uns 80 e tantos na PSN. Então, graças a Deus, estamos vivendo num mundo melhor nesse aspecto, então. Sabe o que eu acho em relação a Nintendo Jogos Indies? Na época do Wii, que a gente tava falando, os caras, eles eram muito anti-desenvolvimento, porque você tinha um limite, se não me engano, era de 40 megabytes do jogo no Wii. Mano, que jogo que é 40 megabytes, sabe? A partir do Wii U, eles começaram a fazer lá o Nintendo Web Framework, alguma coisa assim, pra poder se aproximar um pouco mais com os desenvolvedores, começaram a participar um pouco mais de eventos de desenvolvedores. E aí, na época do Switch, eles realmente melhoraram isso. Tanto que eu tava conversando com uns amigos meus que publicam jogos e tal, e eles falam que atualmente a plataforma mais amigável pra você poder publicar é o Switch, né? Eu acho que é por isso que a Nintendo, ela faz todos aqueles lances de Indie World, eles se aproximaram dos desenvolvedores, porque eles se afastaram durante muitos anos, né? Porque eles viram que a gente tava amando, né? Realmente. E eles estavam sendo burros, perdendo o mau mercado. Exatamente, porque assim, eu fico pensando por mim, e acredito que devem ter outras pessoas que são usuários tipo eu. Eu comprei um jogo da Nintendo. Eu me arrependo profundamente disso. Vocês sabem qual. É o Donkey Kong. Foi o único jogo da Nintendo que eu coloquei no meu Switch. E eu não jogo nada exclusivo deles. Todos os jogos que tem no meu Switch são os indies. Então, assim como eu, devem existir outros usuários desse jeito, ou pessoas que jogam tudo. E pessoas que preferem jogar as coisas no Switch também. Então, assim, imagina quanto que eles não estariam perdendo se não tivesse feito esse esforço pra trazer os indies e trazer a galera pro Switch. Porque, realmente, é a melhor plataforma pra você jogar, de ser gostoso de jogar. É muito mais gostoso de jogar no Switch. A maioria dos indies geralmente é. Então você fica pensando como que seria realmente um desperdício eles não investirem nisso. Pois é. Agora, bizarro que mesmo assim, com essa abertura até pra third parties, não só indie,
indies e tentar acolher mais gente de fora num geral. Se você pega a lista dos jogos mais vendidos do console, acho que no top 10 não tem nenhum que não tenha sido publicado pela própria Nintendo. Isso eu acho admirável. É porque quem é fã, né? É, você é um ponto fora da curva. A resistência. Não, eu sou. Porque todo mundo compra coisas da Nintendo porque quer jogar lá um Pokémon, um Zelda, etc. Eu não. Por isso que eu me dei super mal no meu 3DS, que eu nunca usei. O Wii eu ainda consegui usar uma coisa ou outra, mas assim, não aproveitei tanto também não. Sei lá, se tivesse mais indies daquela época, eu aproveitei algumas coisas. Mas mesmo no Wii, eu jogava muito jogo de dança e coisas do tipo. Então assim, o tanto que eu aproveitei o Wii e o 3DS foi muito pouco, porque eu não sou o público-alvo da Nintendo. E se você não gosta das coisas da Nintendo, ter um console da Nintendo até o Switch era meio que não ter o que jogar. Principalmente o Wii U. E abraçou o melhor dos mundos, né? Porque abraçou você de ter o que jogar, de curtir muito jogo indie assim. E quem gosta muito de Nintendices, Coelho tá aqui pra não me deixar mentir, é o console. É, com certeza. Porque os jogos próprios do Switch são sensacionais. Você ainda traz a biblioteca desperdiçada, entre aspas, do Wii U, que também eram jogos muito fortes que estavam numa plataforma esquecida, assim, né? Então, pô... Não, é muito completo. Inclusive, o jogo mais vendido do Switch é um port, né? Que é o Mario Kart 8. Sim, inclusive o Mario Kart 8, ele saiu no primeiro ano do Nintendo Switch, ele vende até hoje. Aliás, o primeiro ano do Switch foi um ano arrebatador, né? Marcelo comentou lá atrás sobre como foi o The Game Awards, né? Mas que foi o Zelda contra o Odyssey ali, e que era Nintendo contra Nintendo. Basicamente, eram os dois favoritos. E no primeiro ano do Nintendo Switch, quem comprou ali naquele momento e pôde investir no console, era o Zelda, o Breath of the Wild, tinha o Mario Kart 8, tinha o Mario Odyssey e tinha o Splatoon 2, que também é um sucesso, uma franquia jovem de sucesso da Nintendo. Eles meio que chegaram chutando a porta ali, e na E3 de 2017, no ano do lançamento, foi quando a Pokémon Company anunciou que eles estavam preparando um Pokémon pro Nintendo Switch, né? E aí seria o Let's Go, né? Que viria depois. E posteriormente o Sword and Shield. Eu me lembro até hoje da comoção dos fãs de Pokémon, porque era praticamente como se estivessem decretando o fim do 3DS ali, né? Tipo, o próximo Pokémon não vai ser 3DS. O Ultra Sun e Ultra Moon já tinha sido mal recebido. E a gente teria um Pokémon título principal, né? Já que aquele lá do GameCube não contava como um título principal, era um spin-off. Mas um título principal vindo pra um console de mesa, né? Pela primeira vez de Pokémon. Eu lembro que eu fiquei... Primeiro eu fiquei com raiva porque eles não mostraram o jogo, né? Porque o vídeo foi quase um disclaimer. Tipo assim, oi, vai ter Pokémon, show, valeu. E aí depois veio o Pokémon e tal. E aí foi muito legal o Let's Go, né? A febre do Pokémon GO, surfar a onda disso. Foi louco. E ainda é louco você ver Pokémon rodando na TV, assim, né? Pra quem acompanhou a franquia desde o Game Boy. É, não, isso foi chocante na época. Caraca, Pokémon na TV finalmente. Aí a gente só imaginava aqueles trambolhos gigantes de Game Boy Player que você tinha que conectar embaixo do GameCube pra colocar a fitinha do Game Boy e rodar ele na TV. Ou aqueles acessórios mirabolantes do Pokémon Stadium que você conectava atrás do controle, encaixava a fita e podia jogar. Esse era o jeito de jogar Pokémon na TV. Aquele do Super Nintendo, Super Game Boy, eu acho, que era um cartucho que você botava e aí dentro dele você botava o cartucho do Game Boy. É verdade, cara, é esse também. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu tava muito na febre do desenho de Pokémon na Eliana, acho que era no 99 pra 2000, assim. Maravilhoso. Eu não tinha a mínima esperança de jogar Pokémon porque não tinha Game Boy. Eu comprava a Nintendo World que falava dos jogos, né? Acho que tinha acabado de sair a versão Yellow e eu só sonhava, só ficava fantasiando assim. Aí um dia eu fui na locadora e malandramente o dono da locadora, pra surfar na onda da febre, passou a alocar o Super Game Boy junto com a fita. Olha só. E eu tinha o Super Nintendo. Esse cara é um gênio. Eu lembro que eu voltei, devia ser umas 2 da tarde, eu tava tão na fissura que eu apaguei com o controle na mão. Já umas 2 da manhã, assim, eu já devia estar em Lavender Town, assim. Esse dia eu transcendi. Nossa, dormiu com aquela musiquinha. Nossa, é mesmo. Pior momento. O coelho conseguiu dar exata entonação. Perfeito. Essa é tenebrosa, mano. Altos pesadelos por causa de Lavender Town. Mas eu acho que o anúncio de Pokémon, o anúncio do console foi eles falando, gente, é um console de mesa que você leva pra qualquer lugar. Quando anunciou Pokémon, falou, mas tá tudo aqui. Agora acabou a linha portátil, tudo vai convergir pro mesmo console, que de uma forma ou de outra colabora, né?
Pra ele ser o fenômeno que virou. Porque traz o público dos portáteis da Nintendo, que sempre foi gigantesco. O mercado que a Nintendo nadou de braçada. Desde sempre, né? Desde os primórdios. E ter Pokémon, até hoje, né? A gente acabou de ver o Legends, o anúncio do Scarlet e Violet, é muito forte. Ainda assim, Sword Shield vendeu bem, mas se você vai ver os títulos mais vendidos, os maiores fenômenos, Pokémon não é no Switch o motivo do console ter explodido, que é muito surpreendente também. Cara, assim, a gente tá vendo ao longo desses 5 anos do Switch, a Nintendo, ela bater recordes de vendas em todas as suas principais franquias, e as que ela resolve trazer também estão batendo, né? A gente viu isso acontecendo também com Metroid, e a gente tá vendo uma plataforma em que eles estão tendo a oportunidade de revisitar algumas coisas, e eu gostaria que eles fizessem isso com mais frequência. Fizeram, Nintendo! Você sabe que eu tô falando de F-Zero, Nintendo. Então tá ouvindo. E eu acho que daria certo, é a plataforma certa pra isso. E ao longo desses 5 anos a gente vem vendo isso, e vem vendo a Nintendo experimentar com várias coisas novas e malucas, que apesar dela ter feito um console que era mais, beleza, sexy, não sei o que, mais caretinha. O Switch ele é mais caretinha. Pô, o 3DS tudo brincalhão. O Wii U, você era recepcionado ali por vários Mii's conversando e olhando pra você, e várias mensagens desenhadas do Miiverse. No Wii você abria e era tipo uma televisão e tinha um canal de previsão do tempo, sabe? Bagulho totalmente aleatório. O Switch não, ele é caretão, né? Ele é caretinha nesse sentido, mas a Nintendo, ela não perdeu essa essência deles inventando um monte de maluquice, tipo o Nintendo Labo, né? Mano, eu não sei como é que foi pra vocês aqui, mas foi muito irado acompanhar isso de perto no Japão, cara, o Nintendo Labo. Foi uma Nintendice muito Nintendice, assim. Eu sei que aqui falaram muito mal da parada, mas lá foi muito legal ver, tipo, as famílias se unindo pra poder montar a parada e os eventos físicos que a Nintendo montava pra juntar pais e filhos, porque era esse o objetivo deles com o Nintendo Labo, né? E fazer aquelas engenhocas que quando você vê de perto, você fica tipo, caraca, isso aqui teve uma engenharia interessante pra fazer, sabe? Não é papelão, tá ligado? Eu achava super legal. Você acompanhou um sucesso de ver na rotina das pessoas, sair na rua e ver coisas do Labo, assim? Não, sair na rua e ver gente brincando com o Labo você não via, né? Mas você vê coisas do Labo, de fato você via. Você via muitas pessoas falando sobre o Labo. Saía no jornal, saiu em tudo que é lugar lá no Japão. No Japão, eles são muito um negócio de fazer as coisas com as próprias mãos, DIY, sabe? Do it yourself. A indústria de faça você mesmo no Japão é gigantesca. E o Labo é um grande faça você mesmo engenhoca e com videogame Nintendo. Então pra eles foi um big deal, assim, foi muito forte. E eles comentaram muito sobre isso lá. E foi super legal ver isso se desenrolando, sabe? Enquanto aqui o pessoal tava falando, papelão, essa merda, o que é compreensível, porque chegava aqui absurdamente caro, não foi lançado oficialmente. No Japão o pessoal comentava, tipo, caraca, você viu aquela parada? Que engenhoca interessante. Pô, você pode se sentir um robô de verdade ali, e tem uns pesos atrás, e é tudo feito com ótica, porque o controle do videogame tá ali atrás, observando tudo aqueles papéis reflexíveis que mexem pra cima e pra baixo. É uma parada muito louca, cara. Eu tava trabalhando no The Enemy na época e a gente conseguiu o Nintendo Labo, tipo, na semana do lançamento, porque alguém da equipe tava nos Estados Unidos, sei lá, quando lançou, então conseguiu comprar e trazer. Digamos que ele saiu uma sexta-feira, e aí a pessoa comprou e na segunda-feira a gente já tava com ele, sabe? E aí eu lembro que eu tava bem cético e pensando assim, cara, isso é uma coisa muito pra criança, sabe? Mas quando eu vi o piano, cara, ele é bem complexo de montar pra começar, né? Ele é o que dá mais trabalho, assim. Assim, eu não vi os kits mais recentes, né? Do kit básico. Do kit básico, ele era o mais complexo. E ele era muito impressionante, cara. Mano, era um piano de papelão e você tocava ali. Cara, era surreal. E aí tem vários vídeos da galera tocando músicas no piano do Switch e tal. E aí quando eu vi o piano na mão, assim, eu fiquei muito impressionado, cara. Era um negócio realmente especial ali, sabe? É porque realmente, morando no Brasil, porra, tu ia pagar, sei lá, R$600 pra ter um carrinho de papelão. A real é essa, sabe? Aí é foda, né? Tipo, eu nunca comprei o Labo, assim. Eu experimentei lá, tempo depois, no outro trabalho que eu tava, também fizeram um vídeo com o Nintendo Labo. E aí eu tive contato, assim, no trabalho, mas eu não tive. E acho que eu nunca vou ter, assim. Mas é uma parada muito maneira, uma sacada muito foda, né? Depois teve o VR deles, né, também, que é com o Labo, né? Esse eu tenho aqui, que é super legal, inclusive. É bem rudimentar, assim, mas é uma experiência VR diferente. Eles não querem fazer igual aos outros. Tipo, o VR do Nintendo Switch, você não cola ele na tua cabeça, você tem que ficar segurando. Que é o jeito da Nintendo falar, bom, se tu tá passando mal, é só você afastar a mão, tá ligado? E tinha uma série de utilizações diferentes, assim, dentro de jogos que a gente já conhecia. Por exemplo, você tá jogando o Super Mario Odyssey com o Labo VR, você tem uma perspectiva diferente daquele mundo e uns minigames onde você tá controlando o Mario de uma forma diferente, sabe? O jogo mais completo que tinha
suporte era justamente o Breath of the Wild, que, mano, vou te falar, era uma experiência bizarra no início. Você meio que passa mal. Mas depois que você se acostuma, durante um tempo, é legal você experienciar aquele mundo completamente imerso pelo VR, apesar da resolução baixíssima, sabe? E tipo, quando eu digo baixíssimo, é você ver um pixel se mexendo lá atrás, você não sabe se é um inimigo, se é um borrão. O jogo em RMVB. É, pois é. Mas foi um troço legal que eles fizeram, que tipo, caralho, meu Switch pode fazer isso, sabe? Que irado. É, muito louco. Isso foi legal. Eu sei que eu queria ter feito essa pauta na época, se eu estivesse escrevendo em algum lugar, só pra colocar uma chamada que papelão, hein, Nintendo? Aposto que tiveram outras. Se você não fez, alguém fez. Tomara. Eu espero que alguém tenha feito. A gente achava incrível. Meu sonho era ter tido um arma. Só que é isso que a gente tava falando. Aqui, o preço tira qualquer graça que ele poderia ter tido. Porque você pagar, sei lá, R$500 num pedaço de papelão que você vai pegar, montar uma vez. E assim, é legal montar. Jogar, você vai jogar um pouquinho e aí passou a graça. Então assim, pagar R$500 pra montar uma vez e acabou, é demais, sabe? Imagina demais. se a pessoa tem gato ainda por cima. Nossa, imagina! Nossa senhora! Não, aí não tem como. É, o Labo ele é um brinquedo, né? Ele não é um jogo, ele é um brinquedo engenhoso, é um Lego. Exatamente. É, só que o Lego tem o fator replay, né? É. Você pode desmontar e montar de novo de outra forma. O Labo é só aquilo ali mesmo. Exatamente, exatamente. Pensando em Brasil, é muito limitador mesmo. Aí a gente teve também um outro fator que é muito decisivo, assim, né, pra botar o Switch num patamar mais elevado, é a chegada de jogos third party, né? Que era uma das grandes reclamações do Wii U. Não, do Wii U não, né? Desde o Nintendo 64. Mudou a história do Switch. Isso Mas no GameCube a gente ainda teve Resident Evil, né? Metal Gear. É, nos 2 primeiros anos, né? É verdade, é verdade. E aí o Nintendo Switch mudou isso, né? Não tá aí lançando certos jogos, alguns estão vindo nessa porcaria de nuvem aí, né? Cloud Version aí, que a gente ignora, porque a gente odeia, mas tem muito jogo no Nintendo Switch que é third party, né? Pô, você tem, sei lá, quase todos os Resident Evil estão no Nintendo Switch hoje, né? Eu acho que a melhor plataforma pra você, plataforma única pra você pegar e jogar Resident Evil assim hoje em dia é o Switch. Exceto PC, né? A Nintendo ela bancou muito também. O foda é que o 7 é em cloud também, né? No Switch. É uma merda esse negócio de cloud pra gente, cara. É verdade, mas aí tem muito jogo, né, cara? Tipo, eu não sei pra vocês, assim, a Márcia eu acho que não tanto, eu não sei o Marcelo, se você costuma pegar jogos, assim, de third party no Switch, sei lá, tipo, BioShock, esses jogos assim. Não, eu acho legal que existam, mas se eu for pegar alguma coisa no Switch que tá disponível em outros consoles, eu foco nos indies mesmo. Mas, por exemplo, Resident Evil, BioShock, Skyrim, se eu tiver a opção de jogar algum desses no PlayStation 4, eu vou preferir. Mas eu acho muito legal que eles existam, que as third parties percebam esse espaço, né? Porque o console da Nintendo, tradicionalmente, sempre foi um espaço pra vender jogo da Nintendo. Você voar e explodir lá dentro com uma série nova, uma franquia nova, era bem mais improvável. O que eu gostaria de ter, que saiu bastante, eu acho que tá mais próximo da experiência dos jogos indie, são as coletâneas que saíram de jogos antigos também, né? Jogos que foram relançados, por exemplo, coletânea de Mega Man X, agora vai sair de Tartarugas Ninja também, né? Esses relançamentos de third parties de jogos antigos no Switch, eu gosto muito, sempre que dá eu compro, mas caro, né? Pra gente aqui fica puxado. É salgado, mas volta e meia tem alguma promoção. Eu peguei do Street Fighter e acho que do Castlevania eu peguei uma também, uma promoção que teve e joguei bastante. Gostei muito de rejogar no Switch esses jogos clássicos, assim. Eu sou meio a vibe do Marcelo também. Eu acabo pegando em outros consoles, mas sei lá, por exemplo, o Diablo 3 foi um jogo que eu peguei no Switch e eu gostei muito de jogar ele no Switch. Eu acho que ele ficou ótimo. E o Skyrim também é um jogo que eu quis jogar no Switch. Mas acho que eu fui um pouco contagiado pelo comercial, vai. Assim. Dark Souls, por exemplo, eu não faço ideia de como fica. Blighttown no Switch deve sofrer. O primeiro, né, que tem lá o remaster, eu acho meio ruim, assim. Eu não tenho, mas eu joguei na casa de um amigo e não é legal, não. Esses ports, os jogos de third parties, é o que eu falei. Eu gosto que eles existam, mas em alguns casos eu tenho uma sensação meio quando sai o Snake Eater no 3DS, assim, né? Tipo, impressionante que rode aqui, mas não é o melhor lugar pra jogar, sabe? Mas essa que é a questão. Do 3DS também, né, se inclui nisso. O Nintendo Switch, a vantagem disso é que ele é um console que permite que mais pessoas possam jogar esses jogos. Porque às vezes as pessoas, cara, não tem espaço na sua televisão por causa da dinâmica em casa, de repente com a família. Ou, cara, ele trabalha fora e ele gosta de jogar os jogos grandes dele, mas não tanto jogos de portátil, né? Mas ele não tinha mais interesse em videogame porque ele não conseguia tempo, ele passava a maior parte do tempo fora de casa. Tipo, cara, tinha um amigo meu que ele
trabalhava naqueles carros fortes de dinheiro, tá ligado? E ele passava muito tempo parado, sem fazer nada, em vários lugares, tipo, fora do shift dele, esperando a vez dele, porque eles trocam de shift o tempo inteiro. Pô, o Switch era perfeito pra ele. Pô, ele jogou The Witcher nesse lance, ele jogou Doom Eternal pra caralho, sabe? Vários jogos grandes desse third parties que vieram como port no Switch são importantes de ter dentro da plataforma. Eu ainda acho, cara, que as desenvolvedoras estão dando mole, assim, tinha muita coisa que poderia ter saído no Switch e não saiu. Eles estão portando muita coisa de 2 gerações atrás, assim, né? O que é legal pra caraca. Eu concordo muito, tipo assim, o Marcelo está olhando talvez um pouco pelo ângulo viciado que a gente olha, eu tenho um PlayStation em casa, então se eu puder escolher, é óbvio que eu vou no PlayStation porque vai ser melhor. E eu faço isso também porque é melhor. Só que existe a galera que por algum motivo ou não tem outro console, ou não tem como jogar em casa, né? E tipo assim, você não tem tempo direito. Uma coisa que pra mim o Switch sempre foi que eu mais jogava justamente pela demanda de tempo que ele me exige, de certa forma. Parece que sempre quando eu ia jogar no PlayStation ou no Xbox, eu tinha que ter uma preparação de ir pra sala, sentar e jogar por horas ou por um bom tempo. O Switch, ele me tira essa sensação de que eu preciso me preparar pra ir jogar videogame. Eu posso simplesmente ligar ele em qualquer lugar que eu tô, jogar 20 minutos, desligar, e daqui a 40 minutos eu pego e posso jogar mais 10, o jogo tá exatamente onde tava, sem nenhuma demanda muito grande, assim. E aí eu acho que isso é legal pra esses outros jogos. Às vezes a gente vai perder na qualidade dele, ok? Mas tem essas outras vantagens de você poder jogar um pouquinho só e fechar e voltar, ou jogar fora de casa, enfim, isso é um ponto muito positivo. Então assim, não é nenhuma questão de preferir, porque é óbvio que no PlayStation, no Xbox, no PC vai ficar melhor, mas talvez essas praticidades pesem um pouco. Pesa. Eu concordo que eu tô falando de um olhar, é o que você falou, bem viciado, né? Uhum. Como eu tenho essa opção, não invisto grana nesses jogos no Switch até pelo valor, mas certamente é determinante pro sucesso da parada, né? Você falou uma coisa agora que me fez pensar em um dos motivos do Switch pegar tanto. Parece que é menos burocrático jogar nele. Nossa, exatamente. Essa coisa do vou sentar, vou ligar o console e aí a TV e tudo mais. E o Switch tem muito jogo que eu esqueço de salvar, porque eu nunca desligo quando eu tô jogando muito um jogo. Aconteceu agora com Pokémon Legend. Você põe o console no sleep, contando que não vai acabar a bateria, né? Põe no dock. Quando você tira, você só aperta lá o botãozinho de home ou de on e você tá exatamente onde você tava em um estalo de dedos, assim. Sabe uma coisa, Marcelos? Dark Souls. O pessoal sempre reclamou que não tem botão de pause. No Switch não tem essa mesmo. Tem essa de não ter botão de pause, pô. Pra quem, sei lá, trabalha fora, aí tem um espaço ali da empresa numa sala de almoço, alguma coisa assim. Tem uma hora de almoço, consegue separar meia hora, uns 30 minutinhos, é sensacional mesmo, não tem como. Eu tenho vários amigos que tem isso na sua rotina, assim. Tem um amigo que é editor e tal, trabalha na Globo. A rotina dele é essa, assim, tipo, eu tenho uma hora de almoço, eu almoço em 10 minutinhos e, tipo, termino minha Coca-Cola jogando Switch, assim, sabe? Tipo, jogo ali 30 minutos de Switch e é isso, essa é a rotina dele, sabe? E com a galera, com jogos third party, por exemplo, o pessoal fala, pô, qual que é a melhor versão do Mortal Kombat 11? Cara, no Mortal Kombat 11, o Switch, ele claramente tem o gráfico muito inferior. Só que a jogabilidade é a mesma, super fluida, e é o único videogame que tu pode levar e falar assim, pô, bora tirar um fight agora. Tu não precisa chamar o cara pra sua casa, você faz isso no horário de trabalho. Então, qual que é a plataforma melhor? Ué, pra quem? Entendeu? O pra quem é essencial, cara, nessa parada. É essencial, assim. Eu tenho um amigo que ele tinha um Xbox, ele vendeu e comprou o Switch porque ele começou a trabalhar embarcado, sabe? Então, o Switch se tornou o console da vida dele, assim. E ele vendeu o Xbox por causa disso. E era assim, ele tinha um perfil de jogador de Xbox, sabe? Jogava Halo, jogava Doom, Skyrim, The Witcher. Esses eram os jogos que ele jogava. E aí ele acabou encontrando alguns desses jogos no Nintendo Switch e acabou conhecendo um lado da Nintendo que era o que ele não conhecia. E tudo bem se você é o perfil da Márcia, por exemplo, que você não tá muito interessado em pegar os jogos da Nintendo. Mas se você também não conhece muito e quer conhecer, você provavelmente vai achar um ou outro ali que você vai acabar curtindo, sabe? A biblioteca do Switch, ela é muito forte. A diversidade, né? Tipo assim, pega todo mundo. Pega quem quer Nintendo, quem não quer Nintendo, quem quer third party, pega tudo. Tá tudo ali. E
com a praticidade. Mano, o Switch tem Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Pronto. Aí, pronto. É isso. Cara, e tipo, tem também um lance que o Switch, conforme ele foi maturando, né, e ficando cada vez mais repleto de novidades, de jogos e coisas, ele chega a um ponto que a biblioteca dele é tão grande que se você vai pegar um Switch agora, cara, você vai demorar pra esgotar as possibilidades, porque é muita coisa, são vários Marios. Tu vai esgotar o teu dinheiro, haja dinheiro. Haja dinheiro, cara. Pô, tem um monte de jogo do Mario foda pra você jogar no Switch, sabe? Começando pelo Odyssey. Tem Pokémon, aí tem não sei o que. Aí se você não quer pegar os exclusivos, você tem essa biblioteca gigante que a gente acabou de falar aqui. E tudo vende muito, né? O Switch tem números impressionantes, assim. A base instalada é muito grande. Saíram os dados aí em janeiro, né? De quanto o Pokémon Remake aí do Diamond Pearl tinha vendido. E o jogo em um mês e pouquinho tinha vendido 10 milhões de unidades, cara. Tipo assim, 10 milhões de unidades em um mês e meio, sei lá. É muito absurdo, sabe? A base instalada é muito grande, as pessoas compram muito. É impressionante como o Switch, ele conseguiu realmente fazer aquilo que o Wii U não conseguiu e de uma forma retumbante, assim, sabe? Olhando hoje é muito, muito sinistro. E durante anos o Switch liderou, né, como console mais vendido, desbancou aí o PlayStation durante acho que 3 anos seguidos. Talvez o Coelho tenha essa informação aí mais precisa, mas acho que foi isso, não foi, Coelho? Cara, o Switch, ele tá liderando desde que ele lançou, assim. São algumas exceções de meses que ele não fica no topo de vendas. Principalmente no Japão, né? Não, o mercado japonês é todo da Nintendo hoje, né? No Japão foi bizarra. Mas até em mercados que são historicamente dominados pelo PlayStation, como o Reino Unido, o Nintendo Switch, ele se destacou demais lá e conseguiu chegar aos topos das vendas e tal. Mas em termos de números mundiais, foram poucos meses em que o Switch não esteve em primeiro colocado. É muito louco, cara. Você pega os números, é muito impressionante. O Marcelo comentou lá atrás, a gente tava falando do Pokémon. Ele não é o responsável sozinho, vamos dizer assim, né? Mas o Sword and Shield, por exemplo, que é um jogo que é divisivo pra caramba, ele vendeu, da última vez que eu olhei, era 22 milhões de cópias, assim. E tipo, se você pega o Pokémon Red and Blue, vendeu 31 milhões, sabe? Tipo, que é um jogo de 1996? É, 96. Então, tipo, e já foi relançado, né? Saiu em Virtual Console, essas coisas da vida. E é muito louco, cara. É muito louco os números, sabe? Você para pra olhar, você fica muito impressionado. O Switch é hoje o console mais vendido da história da Nintendo. É absurdo. Console de mesa, né? De mesa, isso. O lance do Pokémon não é nem que o Pokémon vendeu mal, é que tudo vende tão bem que o fenômeno Pokémon virou só mais um dentro do sucesso atrás de sucesso do Switch. Pokémon só não tá melhor posicionado porque, primeiro que as vendas de Zelda contam muito como vendas do console. Ele foi muito vendido junto, né? Em bundle, é um título de lançamento e tal. Zelda acho que é o 4º mais vendido. E segundo, que teve um timing muito específico de Animal Crossing junto com a pandemia, assim. Animal Crossing foi bizarro, cara. É inacreditável o fenômeno. Cara. Ninguém podia prever, assim. E reforça mais ainda essa coisa do console na vida das pessoas, o Switch se tornando parte da vida das pessoas, né? Tipo, é surreal o Animal Crossing. E eu não esperava que o Animal Crossing fosse esse... Eu não sei se é porque eu não era um grande fã da franquia, assim. Esse Animal Crossing foi o meu primeiro Animal Crossing que eu joguei de verdade, assim, no lançamento, né, e tal. O do 3DS eu peguei muito depois e tal, então acho que pra mim o efeito foi diferente. Mas eu não esperava que fosse ser tão fenomenal, assim, e que eu fosse gostar tanto também. Não consigo dizer que, sei lá, seria bem cruel falar que a Nintendo se beneficiou da pandemia. Acho que ninguém no mundo se beneficiou da pandemia, né? Sim. Mas entregar um jogo tão leve, tão good vibes, assim, tão abracinho, num momento em que tava todo mundo tão desolado, um alinhamento dos planetas muito específico, assim, pra virar o fenômeno que virou. Porque em 2020 a gente não sabia o quanto a gente precisava desse Animal Crossing e de repente ele veio, assim. Cara, Animal Crossing tancou o ano inteiro da Nintendo 2020, tanto que eles moveram vários jogos pra 2021 e estendeu a vida do Switch. Eu acho que Animal Crossing chegou ao ponto de dizer que ele pode ter estendido a vida do Nintendo Switch. É muito louco isso. Cara, e tipo assim, o Animal Crossing, ele é um jogo sobre rotina, né? E era exatamente isso que a gente tinha perdido naquele ponto da pandemia. Verdade. A gente não tinha mais as nossas vidas, né? A gente tava vivendo uma vida completamente adaptada. A gente ainda tá vivendo uma vida muito adaptada. Agora a coisa tá voltando um pouco mais ao normal, assim. Ou a gente se acostumou, sei lá. Ou a gente se acostumou, exatamente. E o Animal Crossing, ele veio pra exatamente suprir essa ausência de rotina que a gente reclama tanto, né? A palavra rotina soa muito pesada, mas faz falta pra gente. E o Animal Crossing, ele supriu isso, assim. E supriu bem, né? Pra muita gente. Rolou um fenômeno parecido com o Ring Fit, né? Como as pessoas estavam o tempo todo em casa, mesmo ele sendo um jogo de 2019, ele ganhou uma sobrevida e virou
gerou um sucesso de vendas muito grande, né, durante a pandemia. O Ring Fit também foi uma loucura. Você teve o Ring Fit, Marcelo? Ou tem? Queria. Eu tenho um amigo que tem, talvez vocês conheçam, o Tuba. Conheço. Desenvolvedor de jogos, era do Games Foda junto comigo. Eu joguei na casa dele e a gente ficou bastante tempo sem se ver justamente por conta da pandemia e ele ficou jogando. E quando a gente se encontrou, eu falei, pô, Tuba, seu ombro assim, você tá parrudaço, tá fibrado. Ganhou uma massa magra aí ele, fiquei jogando Ring Fit. Eu falei, não mete essa, nem a pau. E eu fui jogar e o bagulho pega mesmo, hein? Pega. É doideira. Não, o Ring Fit é bom mesmo. A parada é muito legal, cara. É, pauleira. A gente já falou aqui do Ring Fit em outros episódios e é doido mesmo. Cara, assim, dá pra gente citar vários jogos aqui que podem ser responsáveis pelo fenômeno que é. Tem o Zelda, tem o Mario. A gente não citou o Smash Bros, né, cara? É um ponto na história aí o que esse Smash Bros fez e o que ele representa. Cara, realmente. E o Smash Bros foi uma constante ao longo de muitos anos do Nintendo Switch, né? E ele foi um constante que trouxe a Nintendo também aos olhos da indústria para outros jogadores que não costumavam olhar pra Nintendo por causa da união que ele trouxe de tantos personagens diferentes e um jogo que, de fato, trata esses personagens com muito respeito pela história deles. Sim, cara, o Smash Bros, ele é uma enciclopédia, cara. Tipo, é surreal, cara. É absurdo. Eu acho que é o maior, dentro da indústria, né, falando em lançamento de jogos assim, a maior homenagem à história dos videogames já feita, pelo menos em quantidade de referências e clássicos que juntou em uma coisa só. Acho que não teve e não tem como ter no futuro nada. A gente tem Fortnite trazendo um monte de coisa, mas é diferente uma skin com algumas coisas interessantes do que o trabalho que eles fazem no Smash Bros de incluir aquele universo dentro de Smash Bros. Tanto em termos de troféus e vários outros personagens que sempre vêm como espíritos, cada um com os seus detalhes, as músicas, os mapas que são feitos nos mínimos detalhes pra referenciar a história daqueles personagens e às vezes, tipo, as características daquele lutador, elas vêm de um ataque que ele tinha no jogo que ele tinha lá do Nintendinho, mas a forma com que ele pula é referência ao jogo que ele tinha na época do PlayStation 2. Realmente o trabalho de homenagem que eles fazem a cada personagem é muito forte e a gente não vê em outros skins, assim. É uma celebração, né, da história dos videogames ali. E é diferente do Fortnite, né, tipo, sei lá, eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo aqui a gente agora, e a gente que tá aqui, que jogou jogos de luta em algum momento da sua vida, ou que gostou em algum momento da sua vida de jogos de luta, imaginou como seria, sei lá, você vê um personagem tal lutando contra personagem tal, né? Tanto que surgiram aqueles jogos de luta que eram feitos, aqueles Mugen, não sei se é assim que fala. Sim, Mugen. E as pessoas faziam ali aquelas suas homenagens, né? Faziam seus Smash Bros ali, juntando personagens aleatórios em um jogo só. E o Smash Bros, ele fez isso, e não é o Ryu com uma AK-47 atirando no Deadpool, sabe? É o Ryu de verdade, você tá controlando o Ryu ali, muito semelhante ao que é o Ryu de algum Street Fighter que existe, sabe? É o que o Coelho falou, cara. É fiel e respeita aqueles personagens. Não que o Fortnite esteja desrespeitando, a gente sabe que é muito legal o trabalho que eles fazem, sabe? Mas é diferente. Fortnite é como se você estivesse pondo uma fantasia. Você não é o personagem. Exatamente. Eu tenho um amigo que é fanático por Smash desde o 64 e ele ficava muito bravo quando alguém falava pra ele que o Goku ia ser o próximo personagem. O nome dele é Luigi Ligok, forte abraço. E o argumento dele do porquê que o Goku não entraria, que acabou se provando verdadeiro, é que o Smash é uma celebração da história dos videogames. Existe jogo de Dragon Ball? Existe, mas todos os personagens de Smash são originalmente personagens de videogame. Dragon Ball seria uma adaptação, Batman seria uma adaptação, sabe? E eu acho que isso tem uma diferença também nessa questão da homenagem, porque Fortnite é uma sopa de tudo. Tem o LeBron James, tem a Ariana Grande, sabe? Naruto. Quando ele falou isso pela primeira vez, eu pensei, você tá zoando. Semana que vem vai anunciar um personagem que não. Mas, pô, tem quase 100 personagens de Smash Ultimate, de fato. Todos são originais dessa mídia, né? Dessa forma de arte. Agora, vendo a lista completa, eu acho que é calculado, que o argumento bate. Assim. Agora, sabe o que eu acho que é chocante mesmo? Que a gente tá aqui fazendo essa mega retrospectiva de coisas legais que aconteceram ao longo desses 5 anos do Nintendo Switch, mas a gente tá entrando, ou melhor, a gente já entrou no 6º ano do Switch, e provavelmente vai ser o melhor ano até agora em termos
termos de lançamentos. O que é surreal, porque no 6º ano você já, pelo menos nos consoles da Nintendo, você já começa a ver a curva diminuir, né? Você começa a ver os lançamentos diminuíram um pouco, a gente já começa a falar muito sobre o que vem na frente, mas aqui não. Esse ano eu acho que vai ser o melhor do Nintendo Switch. Tem muita coisa sinistra. Você acha que melhor do que 2017? Você acha que supera? Cara, com pouquíssimas dúvidas. Sério mesmo. Rapaz. 2022 é o ano das continuações. É o ano das third parties que já conhecem muito bem a plataforma lançarem os seus projetos grandes também, sabe? Cara, tem tanta coisa pra eles lançarem esse ano que a gente que fica pensando, pô, aonde que eles vão encaixar o que em tal mês não consegue saber direito, porque dá mais do que uma coisa grande em cada mês, sabe? E a gente já começou com um Pokémon que foi uma quebra de paradigmas no primeiro mês do ano, cara, entendeu? E tem muita coisa boa pra vir. 2017 marcou muito a dupla Odyssey e Zelda, Splatoon 2 e alguns coadjuvantes como ARMS, Mario Kart 8. Pô, já esse ano 2 Pokémons. Que em janeiro teve o Legends, vai ter a 9ª geração. Tem Xenoblade, tem Splatoon de novo, talvez tenha Zelda, Mario Strikers, Fire Emblem, Wii Sports, o Nintendo Switch Sports, Mario Rabbids, mano, pois é. O Monster Hunter Rise Sunbreak, tem o Mario Kart 8 Deluxe de novo, com um update gigantesco que inclui mais pistas do que o jogo normal. É verdade. Eu acho que inclusive quando esse episódio aqui estiver no ar já vai ter saído a primeira leva, né, de pistas novas. Sim, é agora. Não vamos nos esquecer do jogo destinado a desbancar Elden Ring, que é Kirby and the Forgotten Land. Porra, impossível de esquecer. Clash of Kirby. Fatal. Gente, pra desbancar Elden Ring já saiu, pô, que é o Pokémon Legends Arceus, tá aí, pô. Os caras até adiaram o jogo pra não sair perto do Pokémon, pô. E cara, e sabe o que mais que é empolgante? Porque, tipo, aí beleza, tem lá o Sonic Frontiers também, né, falando em third party, tem o Dragon Ball Z Breakers e vários outros third parties, mas assim, a gente tá tão no início do ano e a gente conhece a Nintendo, principalmente na era do Switch, que eles simplesmente dropam umas surpresas pra lançar daqui a 2-3 meses. Mano, a gente acabou de começar o ano. Tem muita coisa pra eles anunciarem ainda, e coisa grande provavelmente, sabe? Verdade. É um ano fortíssimo em termos de lançamento pro Nintendo Switch esse ano. Boto fé. E eu quero saber de vocês, gente, o que vocês esperam do Nintendo Switch daqui pra frente, sabe? Existe toda essa conversa, assim, novos jogos a gente já sabe que vai vir aí o Zelda, a continuação, que é o jogo mais aguardado agora que o Elden Ring já saiu, né? Provavelmente é o jogo mais aguardado aí de todos os jogos possíveis. Mas assim, será que vai ter um novo modelo? Será que a Nintendo, sei lá, evolui e faz um Switch 2, sei lá, um Super Nintendo Switch, que eu ia amar esse nome, inclusive. Mas será que isso acontece? O que vocês estão esperando, assim? Quero ouvir do Coelho. Mano, a Nintendo, ela vai fazer o que ela puder pra estender a vida útil do Switch, com certeza. Você acha que o Switch estende mais anos, assim? Como o Switch mesmo, assim? Estende, é como a plataforma. Eles podem até lançar um bagulho que é o PlayStation 4 Pro do Switch, eventualmente aí e tal, mas vai continuar tendo retrocompatibilidade, a plataforma vai continuar sendo a mesma, porque o Furukawa, para começo de conversa, ele não para de estender a vida do Switch, né? Já tem 2 anos que ele fala que a gente tá exatamente na metade da vida do Switch, e ele fala isso com segurança, que tem muita coisa pra vir pela frente. E a gente sabe que tem. A própria Nintendo tem plano que a gente não sabe quando vai lançar ainda, por exemplo, o Metroid Prime 4, pô. Ele não vai vir esse ano, tá ligado? E o Switch tem mais bala na agulha aí pra vir pela frente. E a gente teve aquele vazamento recente da Nvidia, lembrando, isso não é rumor, é um vazamento, que nos códigos tinha informações de DLSS pra Nintendo, e essa é uma tecnologia que não é suportada pelo chip do Nintendo Switch atualmente, então eles vão sim lançar alguma outra coisa aí mais pra frente, sabe? A gente só não sabe o que vai ser, mas a vida útil da plataforma deve ser estendida assim, pelo menos até 2024, 2025, eu acho que ainda o Switch, com outra plataforma no mercado, o Switch ainda vai estar recebendo muita coisa. Rapaz. Márcia, será que continua híbrido, Márcia? Eu espero que Pelo amor de Deus. Ou vamos ter versões. Eu aposto muito em versões. É possível. Tem o Nintendo Switch, New Super Nintendo Switch Plus e por aí vai. Eu acho que vai ter uma beber das águas da Apple, talvez. Eu acho que essa é uma linha. Eu chutaria um pouco isso. Eu acho que faz um sentido. Também acho que essa é uma linha. Marcelo, o que você espera, cara, do Nintendo Switch daqui pra frente? O que você acha que vai rolar? Concordo com o Coelho que vão aproveitar essa base instalada o máximo que der. Sobre a questão dos modelos, também concordo com a Márcia. Eu acho que dificilmente vão abandonar no próximo console a marca Switch. Fico um pouco receoso porque eles tentaram fazer isso
com o Wii, né? Eles não quiseram abandonar o nome Wii, que tinha ficado muito forte no console seguinte, e se avacalharam. Espero que tenham aprendido a lição. Mas eles acertaram isso no DS, por exemplo, né? Porque o 3DS foi muito bem, né? Sim, eu acho que vai dar bom, e eu acho que parece o autor de One Piece. Quando eles falam estamos na metade da vida útil do Switch, essa frase é enganosa, né? Porque, por exemplo, daqui a 5 anos a gente vai estar em 2027, mas ela não quer dizer que não vai sair outro console até 2027, porque a gente continua na vida útil do PlayStation 4. Elden Ring é um lançamento de PlayStation 4, por exemplo. Sim, com certeza. O Switch vai coexistir, eu imagino que 2024, 2025 no máximo, assim, o Switch vai começar a coexistir, não com um modelo como o OLED, mas com um sucessor de fato, onde algumas coisas não tenham retrocompatibilidade. Hoje, o Nintendo Switch, apesar do tempo de vida do PlayStation 4 que continua vendendo bem, né, continua recebendo grandíssimos lançamentos, é uma questão de tempo do Switch passar as vendas do PlayStation 4, né, e provavelmente isso deve acontecer esse ano, né, o PlayStation 4 tem ali 117 milhões de unidades vendidas mais ou menos, o Switch tá com 103, e ele vem vendendo mais de 20 milhões aí por ano, deve diminuir um pouco esse ano, mas deve vender o suficiente pra passar o PlayStation 4, e se continuar, cara, nesse ritmo, assim, por mais 5 anos, mesmo com outro console no mercado, continuar vendendo, digamos que seja 16, depois vende 13, depois vende 10, depois vende 8, sei lá, é possível que ele passe o PlayStation 2, dependendo do que a Nintendo vai fazer, e vai continuar chamando de Nintendo Switch, igual ela fez com o Game Boy, né, que era Game Boy, Game Boy Color, Game Boy não sei o que, mas tudo conta pra base instalada do Game Boy. Se a Nintendo fizer isso com o Switch, é possível. E quando o desbloqueio popularizar mais, ele vai vender mais ainda, né? O PlayStation 2, muito do fenômeno dele anda do lado do desbloqueio, né? Então... mais os tempos que estamos voltando a viver. Sim. Exatamente. Então... E eu conheço muitas pessoas, cara, assim, colegas, filho de amigo do meu pai, não sei o que pegou o Switch porque era um videogame que o desbloqueio... O filho do meu amigo, o filho do amigo do meu pai. Sério? Não, gente, o meu não é desbloqueado, não. O meu não é, não, pô. O meu não é, não. Não, porque o filho do amigo do meu pai desbloqueou o Switch e ele joga vários jogos. Isso é um fato. Eu fui encontrar meu pai, era aniversário, aí um amigo do meu pai tá lá, pô, teu pai falou que você trabalha com videogames. Aí eu, pois é, então, comprei um A pro meu filho pra ele jogar Pokémon, e aí, pô, levei não sei onde que o cara botou um negócio lá que agora tem todos os jogos do Nintendo. Não sei o que lá, é o famoso desbloqueio. É isso, é real, tipo, acontece. Senta aí na OLX da vida, vai ter um monte. Então, acho que o tempo também favorece isso, né? É um fato. Independente da gente aqui vai desbloquear ou não, eu tô falando que é fato. Mas assim, dos consoles atuais que o pessoal fala, que tem marketing, que tem não sei o que, o Switch, ele é o que você consegue comprar uma versão mais barata, no caso do Switch Lite. É verdade. É o mais acessível, né? Então, assim. Isso ao longo do tempo só vai aumentar. Sim. Ou melhor, diminuir o preço, no caso, né? Sim, é verdade. Ele virou o que todo mundo projetava no Vita, né? Eu tive muitos amigos que tiveram PS Vita e falavam sobre colocar firmware pra rodar emuladores nele, que o Vita era o console definitivo pra jogar de tudo, jogar na sua cama, etc. E o Switch virou isso hoje em dia, né? Sim. Mano, eu tava vendo uma notícia de uns caras que conseguiram fazer o Vita rodar nativamente no Switch, assim. Olha aí. Ainda é uma prova de conceito, mas tá funcionando. Mas além disso, cara, é bom a gente lembrar que a Nintendo, ao longo de 5 anos, a gente tá no 6º ano do fucking console que não abaixou 1 centavo de preço até hoje. A Nintendo ainda pode fazer isso pra vender mais. Ela vai milcar esse console durante muito tempo, cara. Não baixou 1 centavo, é bizarro isso. Essa coisa do preço dos jogos exclusivos, por exemplo, que não baixam de preço, é uma coisa muito louca, né, cara? Porque a Nintendo, ela sabe que se ela não abaixar o preço, as pessoas vão continuar comprando. É um movimento consciente, eles sabem disso. Eles fazem isso e é isso aí, sabe? E a gente não vê isso nos outros consoles, sabe? Tipo, você vê hoje o God of War, por exemplo, você vai comprar ele usado da vida, você vai achar ele por menos de R$100 tranquilamente, sabe? Tipo, e ele entra em promoção e não sei o que. E, tipo, Zelda, hoje, se você for comprar uma mídia física do Zelda ou se você for comprar em digital, se ele tiver R$200 é porque ele tá em promoção. Cara, e você ainda estou baixo, eu fico maluco, sei lá. Fico com apendicite toda vez que eu vejo uma promoção da nuvem, super promoção, lançamento Switch, R$280. Essa é a promoção? Qual é o valor original? Doideira demais, cara. E as pessoas compram, né? Porque tá aí, vendendo pra cacete. Então, é uma loucura, cara. É surreal. Antes da gente encerrar aqui, a gente tá indo pra nossa reta final desse papo, cara. Porra, é muito assunto, gente. É muita coisa pra falar. São 5 anos de console e são 5 anos muito bem vividos. Mas eu também quero saber de vocês o que vocês sentem falta no Switch. O que vocês
vocês acham que poderia estar no Switch nesses próximos anos, ou que já deveriam estar há muito tempo no Switch que não estão? Vocês têm alguma coisa assim que faz falta pra vocês? Eu tenho uma lista, mas eu posso dar a palavra pras outras pessoas primeiro. Vamos lá, Marcelo, vai, manda aí, cara. Tem alguma coisa, cara? Assim de pronto, eu gostaria de ver a volta de algumas séries, né? Eu acho que eles deram certo dando espaço pra algumas, mas, pô, F-Zero, Star Fox, eu acho que tem espaço pra voltar com algumas coisas. Kid Icarus. Kid Icarus, agora que o Sakurai supostamente tá livre. Será? O que eu mais sinto falta, que eu acho que é uma reclamação geral até de quem paga o serviço, né? É do Nintendo Online mais ativo. A gente tá no 5º ano do console e ele não ter jogos de Game Boy Advance, jogos até de DS, jogos de GameCube, pô, por que não, né? Pouquíssimos títulos do Super Nintendo, Nintendo 64 engatinhando agora. Até hoje a gente não tem Mario RPG. Pelo amor de Deus. Chrono Trigger, se eu não me engano, não tá também. Não tá. É um absurdo. E o valor que você paga no serviço pra velocidade dos lançamentos, pra biblioteca que tem, é bizarríssimo. Pra ele virar nos próximos anos esse PS Vita 2.0 de temos tudo aqui, claro que tem o caminho da pirataria, mas pra quem aderir ao serviço do Nintendo Online, pô, era pra ter de tudo. Do NES ao GameCube, passando pelos portáteis, era pra você estar com uma biblioteca sinistra, assim, porque o pacote mais básico só do online é $20 por ano, né? Ainda você tem que pagar mais pra ter o 64 e o Mega Drive. Eu sinto muita falta disso. Muita coisa que tava no Virtual Console disponível há muito tempo, né? No Wii, no Wii U, e até hoje nem sombra no Nintendo Online. É verdade. Aliás, o Virtual Console era um negócio legal, né? Que poderia estar no Switch, talvez remodelado, né? Eu vi uma história, não tem muitos detalhes, né? Mas que a emulação do Virtual Console era terceirizada por uma equipe que manjava muito, assim, e a Nintendo agora tá desenvolvendo os emuladores internamente, e eles são bem piores que os do Virtual Console. Tanto é que teve esses problemas de desempenho, por exemplo, do Ocarina of Time, do Mario Kart 64. É verdade. O F-Zero-X, mano, que ele é conhecido por ser um jogo que rodava lisíssimo no Nintendo 64 a 60 frames por segundo, que era impressionante naquela época. No Switch ele tem queda de frame, tá ligado? É, maluquice demais. Cara, eu faço coro aqui ao Marcelo, eu sei que o Coelho quer falar. O que eu queria era que o serviço online evoluísse de forma geral, assim, sabe? Que quem assina tivesse descontos de alguma forma, sabe? Como você tem na PS Plus, por exemplo, o assinante da PS Plus tem lá uns 10% de desconto em um jogo específico, sabe? É que você pudesse ter uns benefícios assim por assinar o serviço. Eu sinto falta. Não necessariamente dar jogos. Seria maravilhoso se desse jogos. Porra, seria maravilhoso. Imagina, uma vez por mês lá tu ganha um joguinho lá. Eu ia gostar. Mas não sei se isso aconteceria. Mas eu gostaria que eles evoluíssem de forma geral mesmo o serviço de assinatura, sabe? Eu acho que a Nintendo, ela engatinha muito ainda nessa coisa do serviço online. E eu acho que ela precisa olhar um pouco mais pro lado, assim, e fazer mais parecido com o que vem sendo feito. Não pro PlayStation, que não acho que faz bem. Mas olha o Game Pass aí. Eu sinto mais falta disso. Isso é o que eu gostaria que o Switch oferecesse, principalmente pros assinantes, sabe? Pô, você tá ali pagando a parada, cara. Então, só uma biblioteca ali de NES e Super Nintendo e o 64 e uma biblioteca incompleta, sabe? Tipo, que falta muita coisa boa, como o Marcelo bem lembrou. Eu acho que é pouco. Eu sinto falta demais. Você, Coelho? Não, eu não. Eu vou fazer um monólogo aqui. Márcia, por favor. Vai, Márcia. O que você sente falta? Eu acho que vocês já falaram o que é a coisa. Eu acho que, assim, pra mim, eu que estou aqui no maravilhoso mundo dos indies, está tudo bem, está tudo muito bom. O que eu acho ruim é realmente o serviço online é aquilo lá. E, sei, a Nintendo gosta de amarrar o ouro, né? Eu acho que eles tinham que ser mais legal com Que quem... expressão maravilhosa. Né? Porque realmente, tipo assim, eu fico pensando todas as vezes que eles vão atualizar o catálogo deles, dos jogos antigos lá pro Nintendo Online, e vem uma expectativa, assim, e eles anunciam uns 3 jogos, todo mundo fica assim, o que é isso? Sabe? É muito uma vibe, assim, de... Eu não sei se a galera que é emocionada demais e até hoje não aprendeu como que a Nintendo é, mas eu vejo uma constante decepção, tudo que se espera da Nintendo. Então eu acho que eles podiam ter um tato melhor pra essas coisas e dê ao povo que o povo vai ficar feliz. De resto, eu estou tranquila. Pra mim, eu acho que o único ponto preocupante é o serviço online mesmo. É sobre isso. Vai, Coelho. Ó, a gente tem 12 minutos pra encerrar o episódio, Coelho. Então, por favor. Cara, eu sou power user pra caralho do Switch. Tipo, se eu pudesse, eu teria ele principal conectado na minha TV, porque, primeiro, eu sou nintendista safado. Segundo, eu trabalho com essa porra, entendeu? Então, tipo, Nintendo, sabe o que tá faltando no Switch, Nintendo? Super Mario 3D All Stars, o Mario 35. Por que vocês desativaram essa merda, cara? Tá ligado? Por que parou de vender? Não dá pra
pra entender isso. Tá faltando no Switch. Esses jogos são ainda os jogos que pessoas mais me perguntam no canal, cara. As pessoas querem comprar e a Nintendo não vende mais, foda-se. A Nintendo é brincalhona assim mesmo. Ela é o jeitinho assim dela. Oh, she's so crazy. Ela é assim. I love her. O jeito ninja que ser. É ridículo isso, que eu fico puto. E eu ainda fico puto com o apoio third party no Switch. Beleza, revolucionou pra Nintendo. Nossa, tá muito bom. Pra Nintendo. Essa que é a questão, pra Nintendo. Porque os padrões são tão baixos, sabe? Eu fico puto que vários dos jogos que são lançados atualmente ainda que eu quero jogar no meu Switch, eu tenho que esperar um ano. Você tá batendo na mesa, cara? Se Você lançar... tá batendo na mesa, cara? Eu ouvi um barulho de bater na mesa. Com certeza ele tá batendo. Ele tá batendo. Porra, é que eu me lembro, eu fico puto. E eu não preciso ficar fazendo média aqui falando, não, eu sou muito fã da Nintendo, mas eu preciso falar a verdade. Porque o pessoal já sabe disso, entendeu? Cara, eu não entendo por que até hoje a gente não tem. Beleza, eu falei que os jogos vêm atrasados no Switch, eu já acho que a esse ponto é uma estratégia das publishers. Que eles lançam jogos e aí eles falam, ano que vem a gente lança no Switch que a gente tem um segundo boom de vendas. Entendeu? A gente não faz esse marketing todo aqui agora, a galera hypa de novo. E lá, quando a galera hypar com o lançamento no Switch, que a gente vai ter outro orçamento de marketing, vai vender de novo nas outras plataformas que a gente já tem lançado, porque novas pessoas vão estar falando dos jogos, etc. A esse ponto eu já acho que acontece isso, entendeu? E, cara, o que a gente tá acontecendo que estamos no 6º ano do Switch e não temos um Call of Duty? What the fuck, mano? Tá ligado? Uma das franquias mais populares do mundo, que teve versão específica pra Wii, teve uma versão ótima no Wii U, e no Switch, que é uma plataforma super popular, não tem Call of Duty ainda, sabe? E GTA V é um jogo de PlayStation 3, mano, de Xbox 360, e é o jogo mais popular do universo. Cadê ele no Switch, entendeu? Tá ligado aquele dia que a gente ligou ali no PlayStation 4 e tal, você fez aquela chamada? Foi legal, eu peguei o microfoninho, coloquei, conectei no controle, e aí, galera, não sei o que. Mano, por que a gente não tem isso no Switch até hoje? É verdade. Sabe? Por que a gente não tem um aplicativo que dê pra gente se comunicar com as pessoas? Nem que seja. Você tem amigos. Só pode ser. É a estratégia do sofá, pô. A gente já deu essa resposta lá no início, cara. A estratégia do sofá é muito forte. Porra. Ah, mano, é muita coisa, entendeu? Tipo, a gente não tem Netflix ainda. What the fuck, a Nintendo não fez um lobby pra colocar Netflix no Switch ainda, sabe? Sabe outra coisa? Pasta no sistema, umas coisas tão básicas de você organizar os seus jogos. Tipo, no 6º ano do Switch a gente já tem bastante jogo. Botar um papelzinho. Mas não dá pra organizar em pasta. Switch parede, pois é. Tem aquele aplicativo horroroso do Nintendo Switch Online no celular, que ele tem algumas funcionalidades interessantes dentro dos jogos, mas eles recentemente atualizaram o aplicativo pra versão 2.0 e adicionaram algumas paradas. Tipo, não fizeram ele realmente virar um aplicativo útil, que de repente você acessa a eShop dali, compra os seus jogos dali mesmo, sabe? Você consegue ver o status de todo mundo. Não, agora você consegue ver seus amigos que estão online. Yeah! 6º ano de vida do Switch. Entendeu o que eu quero dizer? Tem muita coisa que eu queria ter mais, porque eu uso muito a plataforma. E eu queria ter esses jogos, eu queria ter esses sistemas, eu queria ter Netflix no Switch. Agora tem Crunchyroll, mas agora tem Crunchyroll, mano. E eu uso direto Crunchyroll no Switch. Calma, Coelho. Porque, pô, Switch OLED, sabe? Tem a tela grande, mó bom. Ah, enfim, é isso, mano. Tá ligado? Bebe uma água, cara, por favor, que eu tô preocupado com você. Cara, por que a Nintendo não lançou o controle Pro ainda, que tem uma entrada pra headphone? Não entendo. Por que a gente não tem um Joy-Con que não tem drift ainda? É uma lista gigante, cara. Mas é uma plataforma que eu amo. Eu só queria que ela melhorasse, sabe? Ele não tem isso, não tem aquilo, ele me xinga de feio, de bobo, rouba todo o meu dinheiro, não funciona, não sei o que. Mas eu amo. É um relacionamento abusivo? Ficamos preocupados. Não sei. Eu fiquei preocupado com o Coelho. Porra, com certeza é, né, Pois mano? é. Não, a Nintendo... Aí, na moral, mano, a Nintendo não me manda jogo com antecedência pra fazer análise, cara. Eu tenho que ficar virando noite. Olha lá. Porra, Nintendo. Ainda tenho essa, tá ligado? Mano, eu faço um trabalho sério. Pô, a gente publica parada em texto, publica em vídeo, faz vários vídeos sobre a parada aqui. Mas eles não mandam com antecedência pra mim. Não sei porquê. O PR da Nintendo tá tentando. Ele fala pra mim, cara, eu tô tentando. Porque tu tá aqui reclamando pra caralho deles. É por isso, Deve ser, só pode ser. Estão com birra, né? Só pode ser isso, mano. Não é possível. Cara, eu só queria fazer meu trabalho, sabe? Sem ficar virando noite. Eu tava recebendo o jogo no dia do lançamento. Aí agora eu passei a receber do Relações Públicas 5 dias antes. Mas eu recebi um aviso depois do Pokémon Legends que os próximos códigos só vão funcionar em uma versão específica do Switch que é posterior à minha. Então acho que o meu Switch já não vai funcionar mais para os códigos de review futuros. E eu não entendi isso. Meu editor falou só Nintendo sendo Nintendo. É porque os jogos estão vazando com muita antecedência e eles estão tentando fechar as pontas. Então, o Switch que é mais facilmente desbloqueável, esses códigos novos não vão funcionar nele, entendeu? Eu acho que é isso. Mas ninguém sabe quem tá vazando, a parada é essa, né? Pois é, mas eles estão tentando fechar as beiradas que eles conseguem, né? Pois é. Gente, esse foi o nosso episódio aqui de 5 anos de Nintendo Switch. A gente
gente precisa encerrar. Eu queria falar mais, eu queria mais 40 minutos aqui de gravação. Tem muita coisa pra gente falar. A gente não fez a pergunta do vale a pena comprar um Nintendo Switch aqui, mas acho que quem ouviu esse episódio até aqui já chegou à conclusão de que o Coelho acha que não vale a pena, porque não tem fone, porque não tem... que mais? E eu acho que vale a pena porque tem Pokémon Snap novo. Acabou. Aí, pronto. Porra, acabou. Metroid novo, gente. Metroid voltou, tá aí. Márcia, vale a pena comprar o Switch? Super vale a pena. Aí. Os botãozinhos é muito bom de apertar. Pô, botãozinho bom de apertar. Coelho, vale a pena comprar o Switch? Vale, cara. Ainda tem Bayonetta 3 pra vir, tem Metroid Prime 4. Breath of the Wild 2 é uma continuação e levou 5 anos de desenvolvimento, que é tipo o tempo de desenvolvimento de uma mega produção original. Entendi. Esse jogo vai ser pica, mano. Pois é. Vale a pena. Cara, tem Pokémon Legends Arceus aí, cara. O grande rival de Elden Ring aí, como o jogo da década. Entendeu? Então é isso, cara. Aliás, cadê Elden Ring no Switch também, Bandai Namco? É medo Quem do quer, Pokémon, consegue, cara. hein? É medo. Isso é medo do Pokémon, Só cara. pode ser. Mas e a Nintendo? Tá com medo do que pra lançar o Xenoblade Chronicles X no Switch? Ah, esse jogo é uma merda, né, cara? Eles estão com medo de ninguém querer jogar, pô. Até parece. Eu vendeu pra caralho. Gente, é isso. Marcelo, muito obrigado, cara, por ter colado aqui com a gente mais uma vez aqui. Primeira vez como Up, mas segunda vez gravando aqui com a gente. Cara, sua presença aqui é sempre muito legal. As portas estão sempre abertas pra você voltar. E deixa suas redes, cara. Deixa onde você faz o seu trampo, pra galera poder te conhecer melhor, o pessoal que não te conhece. E volte sempre, cara. Como eu disse, as portas sempre abertas e o sofá é todo seu. Eu que agradeço. Adoro gravar aqui. Precisando, estamos aí. Meu arroba no Twitter, Instagram e Twitch é Marcelos_V. Meu nome é com 2 L's o S. Esse V pode ser de Vinícius, quanto pode ser um 5 em algarismos romanos. Eu vou deixar pra interpretação do público. Ou pode ser uma homenagem ao membro do BTS. Se chama V. Olha aí, ou pode ser até uma homenagem pra Metal Gear Solid 5. Ou Final Fantasy V, ou V de Vingança. Muitas possibilidades. Eu escrevo pro Start, que é o portal de jogos da UOL. Sou a pessoa para quem eles correm quando precisa de alguma opinião sobre Nintendices. Então, na parte de reviews lá, os textos de jogos de Switch praticamente todos são meus. Tenho o meu próprio blog, que também tem um compilado dos meus textos, que é o miojocru, miojocru.com. E faço lives na Twitch. Um clima agradável, gostoso, meu chat super receptivo, espaço seguro para todo mundo, que é twitch.tv/Marcelos_V de novo. Acho que é isso. Bom demais, cara. É isso. Conheçam o trabalho do Marcelo, que é muito massa. Márcia Coelho. Márcia Coelho. Gente, obrigado por esse episódio maravilhoso aqui mais uma vez. Vocês são tão maravilhosos. Eu amo tanto vocês. Muito obrigado por existirem. Ai, são maravilhosos aqui. Vocês são lindos, gente. E mais lindos ainda são nossos apoiadores lá no Catarse. Porque se a gente tá aqui falando coisas lindas, é por causa da ajuda de vocês. Muito obrigado por ajudarem a gente a continuar o nosso projeto, a continuar pagando os abuzeta e continuar unindo pessoas maravilhosas aqui como o Marcelos. Muito obrigado, Marcelos. Foi ótimo, muito cara, grato. gravar com você aqui hoje. Somos todos maravilhindos. Fechou demais. Apoiem a gente lá, catarse.me/up. Vejam as recompensas, tem muita coisa legal. É isso. Segue a gente aqui também, aqui na descrição tem as nossas redes sociais. Ah, tem um formulário, cara, que a gente colocou aqui na descrição, a gente tá colocando nos episódios, que é um formulário rapidinho pra gente conhecer mais sobre você que escuta a gente. Então, cara, rapidão, você vai tirar aí 30 segundos do seu tempo pra responder esse formulário, pra gente poder saber o que você curte, quais são os seus interesses e a gente poder conhecer melhor os nossos ouvintes. Então, se você tiver um tempinho, responde aí o formulário que você ajuda muito a gente nessa. E semana que vem a gente tá de volta, né, Coelho? É isso aí, toda quarta-feira às 10 horas da manhã vocês podem voltar aqui, ativa o sininho, deixa review e Nintendo, abaixa o preço dos jogos ao longo do tempo. Nos vemos na próxima semana, gente. Valeu! Beijo. Tchau, tchau! Eu achei que ele ia mandar um xingamento pra ninguém agora. Nintendo, vai tomar no cu!